Vamos cumprimentar as vozes que me acompanham na próxima meia hora. Marcelo Coutinho e Guilherme Cunha, começando por ele. Coutinho, bem-vindo, meu amigo, bom dia. E aí, lindão? Firme e forte? Bom. Na coragem de sempre? Bom, semana curta. Semana curtinha. Ah, lindão. Encoraja mais ainda. Encoraja mais ainda. Então bora lá pra leitura, Coutinho. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Começando com o índice do lado esquerdo, coisa mais importante, quarta-feira, mais próxima do dia 15, meses pares, rolagem de contrato, então tá na tela o WIN-M de Mike 25, tá bom? Cota, 131.550, lateraliza, não sobe com relação ao dia de ontem, não tenho figura gráfica, tenho aqui um princípio de um envelope que começa a fazer um sobe, eventual sobe, lateraliza, sobe, mas a formação gráfica ainda ruim, então day traders de plantão, nas próximas entradas a gente vai pro intraday para dar uma olhada, mas no geral o índice tá meio estranho. No caso do dólar, o dólar baixista, ontem oscila de novo, pavio superior, pavio inferior, você segue tendo volatilidade no dólar, o dólar segue numa figura de baixa, cai, lateraliza, mas também não cai, né? Então o dólar é que eu coloquei um suporte, R$ 5,836, esse é o número que a gente tem que perseguir, a priori tá longe, R$ 5,885, tá querendo virar, inclusive assim como o índice também tá querendo virar, dólar para cima, índice para baixo. Vamos aguardar, nas próximas entradas a gente tenta dar uma refinadinha e buscar pontos melhores. Guilherme Cunha, meu amigo, bem-vindo, bom dia, seu destaque inicial e a expectativa para a dinâmica das negociações desse dia 16 de abril. Vai lá, Gui. Bom dia, Leozinho, bom dia a todos os nossos queridos e ilustres ouvintes. Léo, havia uma grande expectativa, até mesmo na ponta do câmbio. Ontem, pós o fechamento do ajuste, 16 horas, o mercado consolidou e, de fato, teve uma queda nos últimos minutos. Estávamos comentando ali que isso era muito importante para a inicialização da nossa quarta-feira. Porém, durante o período da noite, nós tivemos uma mudança de humor no mercado, aonde não traz um sentimento tão positivo assim. Por hora, Léo, né, até a abertura do nosso mercado à vista e superarmos essa agenda onde tem Estados Unidos no radar hoje, fazedor de preço, vendas no varejo, vai ser um cenário de maior aversão a risco. Tá? O dólar pode voltar a beliscar máximas proximidades do ajuste diário antes de atribuir qualquer tipo de movimento de queda, e não podemos esquecer, mais uma vez, né, mais uma pessoa para falar, estamos encerrando o contrato do índice, o INJ encerra suas negociações, entramos para o WIN-M e isso vai também gerar alguma irracionalidade de preço, pelo menos até a abertura do à vista. E a pressão por hora está muito mais no contexto de venda do que compra para o índice futuro nessa abertura, tá? Então vamos esperar essa primeira uma hora colocando um dólar um pouco mais forte e um índice um pouco mais frágil. Dólar um pouco mais forte, índice um pouco mais frágil. Por hora, o índice de fato vai ficando um pouquinho mais frágil, tá caindo 0,08. O dólar é que tá quebrando um pouquinho essa premissa do Gui, ao menos nos primeiros minutos, vai caindo 0,14. A gente vai acompanhar o segundo a segundo, eu diria aqui. Nós temos 9,4. Vamos honrar o nosso GC. Você tá vendo o destaque que o GC dá para a NVIDIA. Tarifas pautam o mercado, NVIDIA desaba no pré-mercado americano. E de fato, essa marcha ré de NVIDIA vai chamando a atenção, ela chega a praticamente 6,5%. Vamos pedir para o Coutinho atualizar os papéis? Eu vou trazer, no entanto, a notícia, pedir o comentário do Gui também. Essa novela tarifária lá nos Estados Unidos, ela tem alcançado a dimensão corporativa e a China foi na frente ontem ao dizer que as suas empresas aéreas não vão receber os produtos da Boeing, empresa americana de fabricação de aviões. O fato é que isso bate como uma pancada no cenário corporativo, atinge fortemente Boeing, a própria Embraer, ainda que num primeiro momento a gente não consiga enxergar como ela compensaria essa ausência dos produtos da Boeing na absorção deles por parte da China, uma vez que o que a Embraer produz não é exatamente o que a China demanda da Boeing. Então, ainda que não haja clareza sobre essa eventual compensação, na reação imediata e na especulação, boa parte das forças de compra ontem em Embraer passaram pela visibilidade que essa manchete da China em relação à Boeing trouxe. E hoje nós temos uma outra camada no corporativo para repercutir. Na tela para vocês a partir de agora, vou dividir a imagem. Olha essa manchete aqui que fala bastante de NVIDIA. Trump impõe nova regra a chips da companhia, ações caem forte e derrubam o Nasdaq.
As ações de Nvidia chegaram a recuar 7% nas negociações do pré-mercado desta quarta, após o governo americano, sob a gestão de Trump, impor novas restrições à exportação de chips de inteligência artificial para a China. O movimento arrastou outras gigantes do setor e fez os futuros do índice Nasdaq caírem mais de 2%. A medida exige que a Nvidia obtenha uma licença especial para vender o chip H20, desenvolvido especialmente e especificamente para atender às regras anteriores do governo Biden a clientes chineses. A companhia informou que deve registrar um impacto de 5,5 bilhões de dólares no trimestre encerrado em 27 de abril, relacionado a estoques, compromissos de compras e reservas ligadas ao modelo. 5,5 bi de dólares de prejuízo. A mudança acontece um dia após a Nvidia informar que planeja investir até 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, por meio de parcerias com a TSMC e a Foxconn. Vamos dar uma olhada então, primeiro no fundamento. Guilherme Cunha, olha aí onde vai chegando a guerra tarifária, na dinâmica das empresas. Até aí alguém ouve e pode dizer, bom, Léo, mas a gente está vendo a precificação das empresas, está batendo nelas faz tempo. Mas aqui eu estou falando de algo diferente, não é, Gui? Eu estou falando de uma encomenda do presidente americano para que a Nvidia não venda algumas coisas e alguns produtos para a China em particular. É um outro patamar aqui, é um outro degrau nessa escada de escala da guerra tarifária, Gui. Vai colocar no coração da companhia, né, Léo? Aí que você foi muito cirúrgico na oratória, né? Que tá batendo nas companhias aí, principalmente Tesla, Nvidia, Sete Magníficas, isso já tá muito óbvio para tudo e para todos, mas agora vai no coração da companhia e isso vai impactar naturalmente. Atrai, Léo, um pouco do que nós comentamos no passado presente, que é, estamos em meio à temporada de balanço nos Estados Unidos e dessa vez, infelizmente, naturalmente, falaremos menos sobre a temporada de balanço nos Estados Unidos, porque o movimento do tarifaço vai falar muito mais fácil sobre o fundamento. Então, a Nvidia pode colocar um lucro recorde dentro do seu balanço do trimestre, do primeiro tri, e mesmo assim vai sofrer grande volatilidade e dificuldade de manter a performance que veio obtendo durante esses últimos meses. Então essa notícia, na verdade, esse fundamento, né? Essa notícia acaba atrapalhando e muito o cenário curto-prazista da companhia, inclusive coloca-se acima da ansiedade da temporada de balanço. Trump tá demais, tá lastrando, né? Quando a gente falou da mudança do humor na madrugada, era exatamente disso que nós estávamos falando. Exato, e Gui, não é só isso, né? É o fato de que essa notícia de Nvidia tende a arrastar o Nasdaq como um todo, tende a ser um limitador do apetite pelo risco para as bolsas americanas no geral, e isso pode contratar consequências para apetite pelo risco no mundo. Então, assim, não é uma manchete pequena, e não à toa a gente está abrindo a tabelinha de análise com você com ela. As consequências são várias. Vamos primeiro para o gráfico, para o Coutinho organizar aqui quais são os pontos de suporte. Vai lá, Coutinho, você. Bora, pessoal. Olha só, a Nvidia coloquei no semanal, porque agora nos interessa mais perspectiva. Nvidia está na parte inferior do gráfico, que é uma região de compra. Cotou 112 e vai abrir, pelo menos a priori, a 105. 105 é mais ou menos aqui onde eu tô com o mouse. Então, assim, eu acho que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Se você olhar em termos de posicionamento, para quem gosta do case, você tá comprando Nvidia num bom preço. Lógico que a entrada, por ela ser dentro de um canal de baixa, ela também é particionada. Então vai pegar, sei lá, X mil dólares, vai dividir em tranchas e vai comprando. Quem está posicionado em Nvidia, sim, vai tomar um calor. Agora, quem vai e gosta da tese e acredita, você está numa região de compra interessante. Então eu acho que vale sim olhar esse papel, ver como é que vai se desenvolver, porque a Nvidia pode ser uma oportunidade interessante caso isso se resolva num contexto geral e a Nvidia volte a subir. Veja sua máxima, 153 dólares. Obrigado, Coutinho. Temos 9,10. Olha, o Gui acertou na leitura de curto prazo do Indifut. O Indifut estava caindo 0,10, passou a cair 0,30, agora acomoda em 0,21, mas de fato é um índice mais fraco. No dólar ainda não veio o acerto na leitura do Gui, embora a moeda americana possa estar caminhando para isso, porque agora cai 0,10%. Coutinho, revisita aí graficamente, dólar índice. Um pouquinho mais de granularidade agora no gráfico de 60 intraday. Então você vê o índice. Contrato M restrito a 130 e 132 dentro de um canal.
Curto prazo desse cara, a priori, baixista. Você tem um canalzinho de baixa sem figura, que te leva aí de 131.300 até 130.900. Então, cuidado quem tiver na ponta comprada do índice, ainda que a figura não seja grandes coisas. O dólar do seu lado direito, o dólar também no gráfico de 60, também ruim. Também dentro de um canal. Aquele suporte que eu passei, R$ 5,836, um suportezinho agora... Perdoa, uma resistência agora um pouquinho mais de intraday, 5,935. Nota que eu tô também exatamente no meio do caminho. Então, índice e dólar, a priori, pra mim, eu dava uma desconectada e foco na TC News. Excelente, Coutinho. 9h11. Gui, vamos lá? Depois eu vou para uma nota da Casa Branca, que a Camila Nascimento separou ainda nos primeiros minutos dessa edição. Só para te ouvir, essa fraqueza do índice, você atribui mais a quê, caso ela se concretize? Ao vencimento de opções sobre o índice, ao gringo que está vendendo e comprando dólar, você atribui a um cansaço das negociações brasileiras, ao técnico. Como é que você embalaria essa fraqueza do índice que por enquanto vai se confirmando, ainda que numa proporção tímida? E só para falar o finalzinho da NVIDIA, inclusive, tá, Léo? Em meio a essa incerteza, assim, vamos se dizer, porque olha o quanto que subiu na semana anterior, com uma narrativa melhor, e olha o quanto isso pode impactar durante esse meio de quarta-feira, meio de semana até sexta-feira. Então, o investidor, propriamente dito, né, e também olhando para um cenário mais curto-prazista, essa indefinição faz com que ele fique muito mais assistindo do que protagonizando, né, a ponta da compra dentro de um ativo como esse, que vai ter um impacto tão grande no tarifácio. Então, o NVIDIA é uma empresa extraordinária dentro dos seus fundamentos, mas impacta uma indefinição que ninguém vai conseguir jogar alguma movimentação de preço que faça jus para quem está olhando para o cenário de curto prazo. Quando a gente olha para o índice futuro, essa fraquejada que a gente está comentando, e isso pode vir a manter-se durante o dia de hoje, é também essa imprevisibilidade mais de fora para dentro. O índice tem o seu vencimento e gera uma volatilidade convencional no dia de hoje, mas desanima quando a gente olha para um cenário de ontem, por exemplo, né, o índice rompendo regiões relevantes, uma perspectiva mais positiva para o índice, aí a gente tem um pré-mercado que dá uma desanimada. Lembrando que sexta, sábado, domingo e segunda não tem nada que o brasileiro possa fazer a não ser assistir. É mais uma situação que me deixa aí um pouco desanimado na hora de estar embarcando numa ponta compradora, prazos maiores. Day trader de plantão, gostei disso, tanto faz, né? A compra e a venda vai performar de um formato bem interessante na data de hoje. Mas toma cuidado, até a abertura do Nossa Vista, ver Petrobras, essa Datacom, o que pode vir ajudar ou atrapalhar, não vejo nada de compra aí não. Esse é um bom ponto que o Gui coloca, a questão dos feriados, porque sexta-feira é um feriado generalizado para o Ocidente. Mercado fechado no Brasil, mercado fechado nos Estados Unidos, segunda-feira não. Segunda-feira é um feriado local. Então a gente vai vir para terça-feira a reboque do que tiver acontecido na segunda. E diante das variáveis, leia-se guerra tarifária, o mundo pode capotar na segunda-feira, entendeu? Nós não vamos poder fazer nada, é na terça-feira que a conta vai chegar. O oposto é verdadeiro, pode descomprimir também, melhorar, e aí só na terça é que o operador de mercado brasileiro vai poder correr atrás da precificação. Olha, a leitura do Gui, ela se consolida, porque ainda que o dólar tenha voltado a cair, virou agora há pouco. O dólar chegou a atingir o terreno positivo, chegou a subir 0,04%, vai caminhando mais para alta do que para baixa, enquanto o Indifut vai aprofundando a baixa. Então o Gui estava trabalhando com essa manchete, né? Poxa, veja um dólar mais forte, um índice mais fraco, e é o que o mercado de futuros tem entregado nesses últimos minutos. Destaque ainda para a curva de juros aqui no Brasil, 2 pontos base a mais nos pedidos de prêmio, é o que a gente vai vendo. Não estranhe se, sob a luz dessa manchete com que nós inauguramos a faixa das 9, que traz o peso de Donald Trump e da mão de Donald Trump contra a NVIDIA, com a restrição para cima da empresa na venda para a China, e o impacto de quase 7% de queda para os papéis dela, NVIDIA, no pré-mercado americano, não se espante se isso contaminar o mercado dos Estados Unidos como um todo e o apetite pelo risco no mundo por tabela e a reboque. Inclusive, quem é o grande campeão? Vamos ver se o Coutinho tá afiado. Quem que é o grande campeão na alocação de capital desses últimos meses, mas em especial das últimas semanas? O mundo está procurando qual ativo financeiro, Coutinho? Ouro? Emergente? Ouro, claro! O ouro é o grande campeão.
E é sobre o ouro que a gente vai falar logo depois. Ganhou R$1 milhão em barras de ouro. A gente vai falar sobre ouro logo depois dessa nota aqui da Casa Branca, para qual a Camila me chamava a atenção no começo do programa. Amigos, é o seguinte, eu acho, o verbo achar é um verbo meio frouxo, né? Eu não tô falando que eu penso, que eu acredito, eu acho que foi um erro de digitação. Até porque eu não vi fazer preço, por isso que eu não interrompi a cobertura mais cedo. Mas a Camila Nascimento notou, com base no chat, alguns ouvintes ainda no esquenta do mercado, relataram, olha, Estados Unidos estão falando de 245% de taxa contra a China. E aí a Camila foi investigar. Ela foi para o site da Casa Branca e achou o que na tradução literal fica sendo como ficha informativa. Eu estou compartilhando a tela que você está vendo junto comigo aqui o documento. Amigos, essa ficha informativa traz atualizações por parte da Casa Branca a respeito das últimas ações do presidente Donald Trump. E eu quero chamar a atenção de vocês para esse último tópico. São 3 blocos, ó. O primeiro bloco da ficha, reforçando o futuro dos minerais críticos dos Estados Unidos. O segundo tópico, combate às ameaças à segurança nacional e à estabilidade econômica. E aí o último tópico é o tópico para o qual eu quero chamar a atenção de vocês. O título é Fortalecendo a Indústria Americana. E aqui eu queria narrar esses tópicos, onde eu vou manter a atenção do público. Ó. No primeiro dia, o presidente Trump iniciou sua política comercial America First, América Primeiro, para tornar a economia americana grande novamente, no primeiro dia do seu mandato. No dia da libertação, o presidente Trump impôs uma tarifa de 10% a todos os países e individualizou tarifas recíprocas mais altas às nações com as quais os Estados Unidos têm os maiores déficits comerciais, a fim de nivelar o campo de atuação e proteger a segurança nacional dos Estados Unidos. Aí vêm as atualizações, os pontos mais recentes. 1. Mais de 75 países já se uniram para discutir novos acordos comerciais. Vocês lembram disso nas últimas semanas, né? 2. Como resultado, as tarifas individualizadas mais altas estão atualmente pausadas em meio a essas discussões, negociações, exceto para a China, que retaliou. E aí vem, ó, a China agora enfrenta uma tarifa de até 245% sobre as importações para os Estados Unidos como resultado de suas ações retaliatórias. Nós estamos entendendo que esse 245 aqui é um erro de digitação. Nós já acionamos aqui a central da Mover, que também não entende de onde vem esses 245%. Nós entendemos que foi trocado 1 pelo 2. 145% era a taxa vigente. Agora, no documento consta 245%. Mas eu tenho uma boa notícia para quem está preocupado sobre se eventualmente isso aqui é verdadeiro e poderia fazer preços. Pessoal, depois que passou de 40% a 50% de tarifa, falar 100, 150, 200, 245 ou 500% é meramente simbólico, tá? Em termos de precificação, isso já barra, 145% já barram as transações comerciais entre China e Estados Unidos como vinham se dando antes. Então, ainda que seja efetivo 245, e nós seguimos apurando aqui no paralelo, não achamos nada que confirme essa informação, nenhum agregador de notícia deu ênfase e destaque para isso. Ainda que seja 245 ou que sejam 245, não vejo grandes mudanças para um tabuleiro de deterioração na relação Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Bom, e aí vem alguns outros tópicos aqui, ó, de atuação do Trump. Trump assinou proclamações para fechar brechas e isenções existentes para restaurar uma tarifa real de 25% sobre o aço e elevar a tarifa para 25% sobre o alumínio. Entre outros highlights aqui, é o documento que consta lá no site da Casa Branca, ficha informativa que foi divulgada ainda ontem, ó, 15 de abril de 2025. Já estamos mandando um e-mail lá para Caroline Leavitt dizendo, por favor, tem um erro ali, não é isso? Ou confirma. 9h20, vamos lá, amigos. Gui, concorda comigo? 245, 480 ou 145%? É mais símbolo, é mais manchete do que efetivo impacto na precificação. Já está deteriorado o ambiente econômico e comercial entre China e Estados Unidos.
É o tamanho do ego, né? É o dia que você acorda com mais ego, com mais vontade de mostrar que você é o mais poderoso. É isso aí, Léo. Rompeu a barreira da resistência, se não entrar vendedor, vira tendência e vai embora. Então, literalmente, passou do 100, a gente começa a só noticiar para ser meramente ilustrativo. É que é triste, né, Léo? Eu repito, seria muito interessante se nós tivéssemos, nesse curto espaço de tempo mínimo de negociação, nós tivéssemos aí uma pauta melhor nessa guerra comercial. A gente vem nos últimos dias basicamente chovendo no molhado, né? Tem esse ditado, nada muda, mas o Trump continua se comunicando mal. Essa é a verdade. Então, até desde um erro provável de 145 para 245, até mudanças no discurso, vem impactando bastante o nosso trabalho, bastante o humor do mercado, e isso vai gerando esse desconforto para o trader e também para o investidor. Trump, ajuda a gente a te ajudar. 9h21, vamos falar do ouro, outro destaque que eu separei para essa primeira metade da faixa das 9 da manhã, e aqui eu vou inverter a ordem, vou pedir primeiro uma ajuda pro Coutinho e na sequência a gente fala com o Gui. Vamos começar com Aura 33, tem muita gente se expondo a ouro aqui no Brasil através de Aura 33, uma empresa que é especializada exatamente nesta commodity metálica. O gráfico diz o quê? Depois a gente vai descobrir se o Gui é comprador de ouro e como ele está vendo os fundamentos para ampliação do portfólio em cima dessa commodity. Quem está alocando em ouro tá feliz da vida e já há algum tempo. Pois não, Coutinho? Gráfico tá lindão. Olha só, coloquei no semanal, inclusive, porque o diário tá muito longo. Tá bonito para romper a resistência, hein? Tá só esperando. 3798. Rompeu 3798, você tem 47,98. Logicamente não deve subir de uma vez só. Mas quem está comprado está extremamente bem comprado. Novas compras acima de 3,798 com 2,95 vai dar 40 reais mais ou menos. Alguma coisa ali entre 39 e 40 reais. Novas compras. Objetivo de upside 4708. Guilherme Cunha, você compra ouro aí do outro lado ou acha que já esticou demais? Eu não vendo. Comprar eu não compro, mas não, a gente aprende algumas coisas com a vida, né, Leozinho? E quando a gente tá em máximas históricas assim, e com um contexto, né, um porquê, é muito importante você não entrar na frente desse trem, ficar caçando o topo, porque ele pode ser muito mais alto do que o trader imagina. Então, circunstâncias, né? Então nós temos essas indefinições, toda essa guerra comercial que a gente não sabe para quanto tempo demora e como vai se encerrar. Numa outra ponta, o DXY, dólar mundo, vai depreciando. Então, pega um pouco, tem um contexto, não é algo inimaginado, único e exclusivamente que a gente vai colocar um ponto, um preço no gráfico e vai ter uma racionalidade. Não, pode romper, pode buscar novos patamares. Óbvio que não é um comportamento convencional, né, da commodity. Então, a partir do momento que nós tivermos um alívio dentro dessa guerra comercial, um dos principais protagonistas do ouro se fortalecer 2.0, ele já vinha ganhando força com bastante rumor que a China já vinha comprando muito antes dessa guerra comercial, mas é óbvio que o tarifaço fez com que aumentasse significativamente a procura pela proteção, pelo ouro, e esse quadro de cotação ganhou força. Então diminuiu essa pressão, o ouro tende a estabilizar barra cair, mas como a gente falou, não sabe se o fim de tudo isso, continua-se uma pressão compradora, importante não entrar na frente desse trem não. Temos 9 horas com 24 minutos. Bom, a gente segue investigando no paralelo esses tais 245%. Tem uma hipótese aqui que eu acho interessante e essa hipótese vem também no nosso chat. Por exemplo, o Bruno, ele diz assim: Léo, na minha interpretação aqui, é o tal do até 245%. Porque carros elétricos, por exemplo, já haviam recebido 100% de imposto por parte do Biden. É a hipótese de leitura do Bruno. Então, no caso dos carros elétricos, a gente pode estar falando de até 245%. O fato é que a mídia vai destacando essa manchete exatamente da mesma maneira, do mesmo molde que a gente apresentou. Olha só essa aqui da CNN, ó. Em documento, Casa Branca diz que tarifas contra a China totalizam 245%. O governo americano diz que medida é resultado das ações retaliatórias do país asiático. A ver. Agora, preço não tá fazendo. Eu vou agora passear pelos Estados Unidos, até porque vocês lembram que tem às 9h30, né? Não! Faltam 5 minutos, tempo mínimo pra gente inaugurar a cobertura especial. Leozinho, conta pra galera aí no nosso destaque de agenda o que vem às 9h30, hein? Olá, meus amigos, vendas no varejo de março.
Vendas no varejo de março lá nos Estados Unidos. Importante a gente monitorar, entender para onde a coisa vai. A gente vai ter uma fotografia relevante hoje. Eu vou trazer daqui a pouquinho o consenso para vocês. Mas antes, vamos passear pelos Estados Unidos entendendo o que é que está em jogo. Tabela da volatilidade. DXY, 99,57 pontos. É uma queda de 0,53%. Já estávamos num dia de dólar mais fraco. Depois dessa manchete aí, dos 245%, teve um encorpamento. Dá pra gente condicionar esse encorpamento da fraqueza do dólar a esta manchete. 99,57 pontos. Olha o VIX. O VIX está nos 31,5. É o novo normal, né? O novo normal. VIXzão da massa lá nos 31,5, subindo 4,6%. Eu inaugurei a edição com o VIX subindo 3,5. Assim, me parece pouco. Os yields de 10, eles estão fechando. Ainda que só em um ponto base, eles estão fechando. Se estivéssemos diante dessa manchete dos 245%, num alto nível de precificação e estresse, o normal, como a gente viu em dias atrás, seria essa curva abrir. Então me parece que essa manchete de fato não faz preço. Vamos ver se as vendas no varejo farão. A Camila Nascimento passeia pelos índices acionários americanos e a situação de momento. Você, cá. O S&P recua 0,78%, 5.354 pontos. Dow Jones sobe 0,03%, está bem perto da estabilidade, os 40.381 pontos. Nasdaq desaba 1,37% aos 18.571 pontos. E o Russell 2000, índice de small caps, perde 0,16% aos 1.879 pontos. Léo. O que é que está em jogo, amigos? Vamos lá, consensos para você se organizar para a cobertura. Primeiro, se espera que o conjunto de vendas no varejo em março lá nos Estados Unidos avance para 1,3%, tendo vindo de 0,2%. É o mês de março. Se é o mês de março, é o mês que antecedeu o dia da libertação, 2 de abril. Se é o mês que antecedeu o dia da libertação e os americanos em março não imaginavam o que estaria por vir, na dúvida e para se proteger, o que é que se espera? Uma corrida pela compra de produtos no mês 3. Por isso a ideia é que nós saiamos de 0,20 em fevereiro para 1,30 em março. Quer dizer, é multiplicar por 6 vezes, né? Mais de 6 vezes. Você sai de 0,20 para 1,30, você multiplicou por mais de 6 vezes a sua fotografia anterior. Então esse é um primeiro ponto para você relativizar os números. Eles estarão distorcidos a partir do tarifaço que foi anunciado para o dia 2 de abril e cujos detalhes a gente conheceu apenas nesta data naturalmente. Então essa é uma primeira linha. A segunda linha passa pelo núcleo das vendas no varejo. Quando você exclui de tudo que foi vendido no varejo os itens mais voláteis e você olha para o chamado hardcore ali das vendas varejistas. Aí a gente imagina uma aceleração, só que mais tímida, saindo de 0,3% para 0,4%. E por fim, você tem as projeções nas vendas do varejo em março, que estas devem diminuir. Ou seja, você pega o mês de março e você colhe projeções para o futuro das vendas no varejo. O consenso sugere que estas projeções diminuam, saindo de 1% para 0,6%. Essas são as 3 linhas mais importantes para a gente monitorar nas vendas no varejo de hoje, fechado? E a Camila Nascimento, tão logo saia a fotografia, vai buscar o release das vendas no varejo para trazer aqui os principais destaques e as principais notícias atreladas. Temos 9h29. É contagem regressiva, cobertura especial para você se ligar. DXY cai 0,48, o VIX está subindo praticamente 5, rompendo 31,5 pontos. Yields de 2 anos, 3 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Yields de 10, 1 ponto base a menos. Olha as 7 magníficas aqui, importante monitorá-las também. A gente continua vendo Nvidia recuando 6,3, Tesla 1,7, Amazon 0,9, Meta 1,5, Google 2, Apple cai 1, Microsoft cai 0,6. O relógio vai girar? Gira. Temos 9h30.
Vamos ver a digestão num primeiro momento dos principais personagens aqui deste YVIX, yields de 2 e de 10 anos, com toda a ressalva de que este dado diz respeito ao mês de março, que, uma vez que havia toda a expectativa pelo tarifaço em abril, pode trazer alguma distorção pela corrida na busca pelas compras. Vamos lá, Cá, temos os números, já foram divulgados, chegaram na sua tela, traz pra gente. Vendas no varejo em março registraram uma alta de 1,4% nos Estados Unidos, acima da projeção de 1,3% e também acima do dado anterior de alta de 0,2%. Já o núcleo de vendas no varejo no mês registrou alta de 0,5%, acima também da projeção de 0,4% e abaixo do dado anterior de 0,7%, Léo. Ok, e não é só isso. Nós tivemos revisões altistas nos números anteriores. Então, organizando as três linhas, enquanto você avalia, junto comigo, a reação do mercado, os yields de 2 deram uma levíssima acelerada no ímpeto de baixa, o VIX praticamente rondando os 5%, pouco de mexida, DXY também segue caindo cerca de 0,50%, os yields de 10 não se mexeram, um pontinho base a menos. Também não dá para falar de grandes reações aqui nas 7 magníficas. É como se o mercado tivesse o potencial de digestão deste dado limitado diante de um pano de fundo que se impõe e que distorce esse dado de março. O fato é que, na primeira linha, as vendas no varejo avançaram 1,4%, como a Cá trouxe, superando o consenso de 1,3%. Na foto anterior não houve revisão, nós ficamos em 0,2%. Porém, quando você olha para o núcleo das vendas no varejo, esse núcleo avançou 0,50%, quando o consenso apontava para 0,40%, e o dado anterior foi revisado para cima, saiu de 0,30 para 0,70. Então, no núcleo das vendas, houve uma fotografia mais forte do que aquela divulgada em fevereiro e uma foto ainda mais forte do que o consenso estimava para março, mas há uma desaceleração. A manchete ela fica um pouco invertida. Dá para você manchetar: núcleo de vendas no varejo desacelera nos Estados Unidos em março, sai de 0,70 para 0,50. Em relação às projeções, a gente tem um número mais fraco. As projeções de vendas no varejo, colhidas durante o mês de março, apontam para uma alta de 0,40 daqui para frente, quando o consenso apontava para uma alta de 0,60. E o número anterior foi revisado para cima, saiu de 1 para 1,30%. Portanto, a projeção anterior, colhida em fevereiro, apontava para uma alta de 1,30% nas vendas do varejo, e agora as projeções apontam para uma alta bem menor, de 0,4%. Passamos linha a linha os principais dados dessa faixa das 9h30 da manhã. Da porta para dentro, a maneira como isso bate no Brasil, dólar está caindo 0,08%, R$ 5,885, e o Ibovespa vai caindo 0,24%, Ibovespa futuro, naturalmente, 131.390 pontos. A curva de juros está fechando, 1,5 ponto em média em toda a extensão, uma curva tímida. Dá toda a impressão e caricatura de que o mercado brasileiro está com as barbas de molho. Guilherme Cunha, meu amigo, a gente se despede de você convidando tanto a sua análise a vir aqui para o nosso radar, análise dessas vendas do varejo, o que você pode complementar, quanto o seu destaque final com a toada do dia. Vai se consolidando aquela leitura de um índice mais fraco, até aqui não houve exceção, e o dólar ameaçou ficar mais forte em alguns momentos, está ameaçando de novo, no 0-0, Gui. No vendas no varejo, eu confesso, Léo, que eu tinha uma perspectiva de uma volatilidade um pouco maior, mas lembrando o contexto do mundo dentro desse tarifaço, é até legal a gente já pautar que as próximas movimentações, seja de venda do varejo, ou até mesmo que vá colocar alguma correlação com o tarifaço, não vai rolar, viu, Léo? Então gera essa marolinha, gera uma movimentação bem leve, mas não vai trazer aquele grande impacto que nós estávamos colocando. Então o novo normal vai acabar sendo, infelizmente, alguns bons dados aí que fazia o trader poder dar uma prosperada, ser algo mais tranquilo, algo mais leve, até com que o tarifaço venha a encerrar. Na precificação, Léo, a gente só chama atenção agora para a nossa abertura do mercado à vista, Petrobras. Enfim, falamos bastante e chegou o dia da Datacom da Petrobras. Petrobras pode trazer um ânimo e um airbag para o nosso índice futuro. E o dólar tá aí, Léo, perto de máximas intradiárias,
caras, de olho para esse movimento do ajuste, retorno mais perto dos 5,90, a volatilidade vai ser alta e o desconforto global ainda nesse tarifaço é chato. Mas vamos lá, um dia que quarta-feira sempre é quarta, sempre traz aquela volatilidade e vamos pegar esse movimento para o trader colocar no bolso. O investidor vai ficar um pouco mais no compasso de espera. Beijo do Cunha, obrigado por mais essa e like, meu povo. Tamo junto, Gui, obrigado. Inclusive agradecer, quase 3.000 simultâneos, mais de 1.200 likes registrados. Você que ainda não deixou o like do outro lado, vem firme com a gente. Olha, nós teremos um conjunto de atrações fantástico daqui até o final do programa. O Fábio Fares já tá na ponta da conexão, é com ele que a gente vai até a faixa das 10, Coutinho também convidado aqui para essa tabela naturalmente. Depois na faixa das 10, aquele time com o qual você já está acostumado, Gabriel Junqueira, Guto Cerávulo, Marcelo Coutinho, a gente vai até a faixa das 10h50. Aí tem o retorno do Alex Martins para a gente acomodar todos os assuntos macroeconômicos do dia e a digestão por parte do mercado a respeito deles. Na faixa das 11, nós teremos duas entrevistas muito especiais. O Alex Lima, que é especialista em Estados Unidos e tem chamado a atenção para a questão de liquidez e de crédito esticados, vai estar com a gente aqui numa tabela também com o Fernando Marques. E na reta final do programa, a gente vai receber o Creomar de Souza. Ele é cientista político e vai trazer o olhar a respeito desse novo tabuleiro com o Trump e também sobre o Brasil. Faz tempo que a gente não endereça questões brasileiras, ou faremos. O que projetar para a agenda econômica, sob a luz da liderança de Hugo Mota, agora na Câmara dos Deputados, e de Davi Alcolumbre, lá no Senado Federal. E as eleições de 2026, como é que a direita tende a se organizar? Muita gente sugere que o favoritismo estará na direita, já que Lula tem dificuldades com índices de popularidades nas aferições recentes. Outra ala mais conservadora diz que o presidente atual da República tem muita condição de virar o jogo e chegar com bastante competitividade. Vamos abordar tudo isso com o Creomar, é a reta final do nosso Manhã TC News. Imperdível, programa feito com muito carinho para cada um de vocês aí do outro lado, fechado? Bom, são 9h36, a gente vai cumprimentar o Fábio, a AK pede passagem com o relatório, cá você pode emendar e já partir para os Estados Unidos. Faltou a gente falar de Dow Jones, S&P, Nasdaq. Depois dessa cobertura das vendas no varejo, me parece que estão acentuando o viés de baixa. Você fala, cá. O Itaú revisou a projeção para a inflação de 2025 aqui no Brasil. Revisou, então, essa previsão de 5,7% para 5,5%. Nesses cálculos, o Itaú incorpora a queda nas commodities, que vai influenciar principalmente para o banco na queda da gasolina. E o Itaú mantém, pelo menos por hora, mas com menor convicção, a previsão de uma Selic terminal em 15,25%. Vamos aproveitar e passar, então, pelos índices lá nos Estados Unidos. O S&P recua 0,81%, 5.352 pontos. Dow Jones perde 0,02%, aos 40.369 pontos. E Nasdaq recua 1,43%, agora aos 18.560 pontos, Léo. Muito bem, Cá, obrigado. Olha, a leitura do guia agora consolidada. Vou até pedir pro Coutinho fazer uma rápida atualização gráfica. O dólar renova a máxima intradiária e vira. Tá no terreno de alta, 0,14% de avanço, enquanto o índice futuro vai caindo 0,40%. Ou seja, aquele cenário que o Gui tão bem organizou aqui na primeira meia hora, tá concreto. Quem ouviu conseguiu eventualmente surfar com ele. Pois não, Coutinho? Bora, vamos lá, pessoal. No caso do índice lado esquerdo, o índice eu coloquei uma setinha para ajudar. A priori mantenho o que eu comentei na minha última entrada. Cota 131,100, objetivo 130,950. Já no caso do dólar, lado direito, o dólar dá uma bela de uma espichada, pivôzinho de alta. O dólar deu uma sentada ali nos R$ 5,880, montou. Esse candle me parece uma dissonância, nota o tamanho do candle, nota aumento de volatilidade, deve ter alguma coisa rolando. De qualquer forma, sobe 5,900. Seu objetivo, 5,915. O dólar parece com vontade de voar, como escreveu aqui o Ricardo Moraes. Fábio Fares, meu amigo, bem-vindo, bom dia, bom tê-lo conosco. Bom dia, Léo, bom dia, pessoal, uma excelente quarta-feira para todos nós. Vamos nessa. Fábio, da semana passada, quando a gente conversou, para esta semana, eu tenho pouca novidade em termos de projeção e acredito que você também. Ainda não há clareza sobre como vai se dar essa novela e o desfecho dela, a novela da guerra tarifária. Mas aconteceu um recuo por parte do Trump, os 90 dias de negociação perante a várias praças do mundo, exceção feita à China, que é o grande foco dessa queda de braços. Vamos pegar a sua percepção da semana passada para essa sobre esses novos capítulos do confronto, Fábio.
Olha, Léo, eu acho que uma das coisas que já ficou claro e agora as pessoas entenderam que isso não é uma guerra tarifária. As tarifas são o primeiro passo para uma nova rearranjo global e uma ruptura entre dois blocos, os amigos da China e os amigos dos Estados Unidos. As tarifas, elas vêm como um primeiro passo para quem vai negociar comigo, quem vai me retalhar e que lado vocês vão ficar. E agora eu acredito que depois de uma semana de tudo que a gente conversou na quarta passada, as pessoas já tenham entendido que isso é muito além de uma guerra comercial. Isso é os Estados Unidos querendo rearranjar as coisas no mundo, mostrando que, por um lado, não quer mais arcar com tudo que arca, e por outro, esse fato de ter que arcar com tudo está custando muito caro para ele próprio, porque terciarizou produção, fez várias coisas que enfraquecem ele de um lado e a conta não fecha por outro. Então a gente está vendo já há algum tempo, desde o Covid, que países extremamente endividados, e essa é a grande preocupação com o Brasil, eles acabam ficando extremamente fragilizados e não é muito bom para a economia local. Então, esse governo quer estancar tudo isso e voltar ao trilho, principalmente com uma dívida de 37 tri, que cresce com essa taxa de juros um pouco mais de 1 trilhão a cada 12 meses, e não é insustentável. Então, no teu destaque inicial, você traz uma provocação relevante. Você está basicamente sugerindo, as tarifas são uma desculpa com a qual os Estados Unidos querem reorganizar as relações comerciais perante o mundo e querem também enxergar quais são os parceiros da China que virão com ela ou apenas com ela e quais são os parceiros dos Estados Unidos que virão com eles, Estados Unidos, e eventualmente apenas com eles. Se eu entendi bem, essa premissa sua sugere que as tarifas são, no fundo, a primeira cartada para que se redesenhe esse tabuleiro e esse mundo. Então, se essa é a premissa, a pergunta obrigatória passa a ser: supondo que esse novo mundo passe por dois eixos, em que nós temos aliados dos Estados Unidos de um lado e aliados da China de outro lado, isso é econômica e comercialmente sustentável, interessante, como foi ao longo das últimas décadas essa integração das cadeias globais? E como fiscal pode ajudar a responder essa pergunta? Vou te pedir só uma licença, Fábio, porque a Camila pediu passagem chamando a atenção para a China. Por quê, hein, cara? A China respondeu à história das tarifas de até 245% dos Estados Unidos e trouxe mais clareza sobre o que seriam essas tarifas de 245% que estavam na nota da Casa Branca. A China disse que está ciente de que certos produtos exportados para os Estados Unidos atingem as tarifas de 245% e que vai ignorar o jogo de números dos Estados Unidos. A China também afirma que vai lutar até o fim se os interesses do país forem prejudicados, Léo. Ok, então me parece que está em linha com uma das leituras que a gente sugeriu, de que determinados produtos em específicos segmentos estão submetidos à tarifa de até 245%, se a gente pegar carona, inclusive nas taxas que haviam sido endereçadas pelo antecessor do Trump, no caso Joe Biden. Mas são exceção, né? São poucos produtos. A maior parte deles, ou a grande maioria dos produtos, está recebendo 145% de taxa, conforme última atualização, ainda na semana passada. Isso posto, Fábio, te deixei então essa pergunta no ar sobre o novo modelo que está sendo desenhado, assumindo que a sua premissa seja aquela que norteia a estratégia do Trump. E se essa nova forma, se esse novo desenho é sustentável e racional do ponto de vista econômico-comercial, também com um comentário seu sobre o fiscal. Acho que vai ser importante ouvir sobre isso. Diga lá. Ô, Léo, primeiro um ponto que é muito importante, eu acho que é o grande erro que as pessoas cometem hoje em dia, principalmente quando a gente se fala de investimentos. Essa nova tentativa de rearranjo global não é uma política do Trump, como as coisas que acontecem no Brasil não é uma política do fulano ou do ciclano, é uma política de uma força muito maior. A pessoa, o presidente em exercício, ele é só uma figura que está lá para impor as vontades de uma força muito maior. Por que eu digo isso? Porque quando as pessoas ficam olhando e falando, isso é coisa do Trump, o Trump é um maluco, nananana, e eles perdem o foco principal, que é olhar o que importa, e acabam fazendo um monte de pataquada no meio do caminho e perdendo dinheiro, porque focam na pessoa e não focam no que está por trás de tudo isso. O mundo hoje em dia é muito mais eficiente, as cadeias de produção, a gente viu durante o Covid, que não podem ficar concentradas na China.
A China ela cresceu muito na década de 90, na expansão que teve depois no começo dos anos 2000 com o boom de commodities. Isso ajudou ela a se potencializar em vários aspectos e criar uma mão de obra extremamente qualificada para algumas coisas. Nós, inclusive, vimos o CEO da Apple, o Tim Cook, falando, olha, eu não consigo sair da China com a velocidade necessária porque a mão de obra capacitada para fazer os nossos produtos são muito mais eficientes lá do que, por exemplo, na Índia, onde eu consegui mover, por enquanto, só 15% da produção e pretendo, até o final do ano que vem, ter 25% lá e, mesmo assim, não sei. Então tem todos esses aspectos. Deu Covid, olha o que aconteceu no mundo todo. Já estava havendo um rearranjo, uma redistribuição. Agora, vamos ser honestos. Criamos 2 blocos, como tivemos no passado da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Agora temos Estados Unidos e China. Vários países no meio do caminho, inclusive Brasil, Vietnã, México, o que seja, vai ter uma triangulação de coisas, porque as empresas são muito maiores e mais importantes do que os governos nesse aspecto. Você acha que a Apple, a Google, a Microsoft, a Ford, qualquer que seja a empresa que depende de algumas coisas, não vai arrumar formas de triangular a produção, de fazer de forma eficiente os seus fretes e sua cadeia de suprimentos para poder chegar com o produto de qualidade no cliente final, que, outra coisa que as pessoas precisam entender, o grande cliente final do mundo é os Estados Unidos. É só olhar a balança comercial. Os Estados Unidos é net importador de trilhão e o mundo é net vendedor para os Estados Unidos. Então, assim, não dá para eliminar os Estados Unidos, não dá para pensar que essa guerra comercial, que é muito maior, onde os Estados Unidos querem brecar a China e dividir, vai acabar com a produção e tudo mais, e tem que focar nas empresas por trás. Em relação ao fiscal americano, as coisas estão acontecendo. O problema é que a gente está no meio de um olho do furacão agora. Agora, essa semana, na segunda-feira, a gente teve leilão de títulos do governo americano de curtíssimo prazo, 3 e 6 meses. Recorde de interesse, recorde de colocação, taxa um pouco mais alta, porque é óbvio que está acontecendo agora, demanda uma taxa mais alta, porém, extremo interesse do mercado inteiro em encurtar a duration e ter títulos do governo americano, como eles estão tendo interesses em ter ouro. A gente está vendo que o ouro é o trade mais congestionado hoje nos portfólios globais, é um movimento de segurança. Enquanto as taxas de longo prazo americano não suavizarem, o calor no tesouro americano vai ser muito grande. Só que nesse momento, sem previsibilidade nenhuma, nada vai acontecer. Enquanto não soubermos qual que é o próximo passo, a tarifa é inflacionária? Não é. Não é. O membro do Fed, o Waller, falou na segunda-feira, e hoje o Powell deve ir na mesma direção. Olha, se vier uma recessão, nós temos instrumentos, nós vamos cortar juros de forma agressiva. O Tesouro, o Bessent falou agora na entrevista do FMI com a Argentina, antes de ontem, a mesma coisa. Se precisar, eu entro comprando título, eu entro suavizando as coisas, eu entro dando liquidez, eu tenho mecanismos. Só que nesse momento a gente está no meio de um tiroteio, sem certeza nenhuma. Olha o que você acabou de falar. Tem tarifa de 150, tarifa de 250, tem conversas. A China falando, ó, eu vou pôr mais um cara para negociar. Se quiser negociar, vocês têm que pôr um cara. O vice-presidente tem que pedir desculpa. Então, assim, enquanto não tiver clareza do próximo passo, vai ficar nesse momento de incerteza e essa guerra de reagir a notícias e tudo mais, que não faz sentido nenhum no longo prazo. 9 horas com 48 minutos. O Fábio Fares, pô, são legais os contrapontos do Fábio, eles enriquecem aqui o debate. Por exemplo, o Fábio está sugerindo o seguinte, muita gente olha para o personalismo do Trump e despreza, desconsidera pequena o que ele está chamando aqui de uma vontade muito maior e uma necessidade estrutural que tem que se sobrepor, segundo a qual as cadeias produtivas não podem ficar concentradas na China. A realidade mostrou que isso não é benéfico para várias outras praças do mundo que foram impactadas quando houve uma desorganização e para os Estados Unidos em particular. Assim como os Estados Unidos saíram perdendo nessa corrida, inclusive de mão de obra, como o exemplo que o Fábio Fares ilustrou. Então é este mundo que Trump quer desconstruir. Mas não é exatamente o Trump. Ele vocaliza e personaliza ou personifica isso com as suas características peculiares. Mas, na verdade, há esse debate estrutural e uma mudança de paradigma, de modelo,
que se sobrepõem ao Trump. Essa é a tese do Fábio Fares. Então agora, Fábio, eu vou sugerir aqui um atrevimento para você. Vamos agora antecipar o fim do tiroteio. Quando a poeira estiver baixa, quando os tiros estiverem parado, em qual mundo você acredita que a gente vai ter chegado? A qual mundo a gente vai ter chegado? Qual é esse novo desenho que você consegue estimar num atrevimento puro, porque bola de cristal ninguém tem? Você está projetando, por exemplo, que os Estados Unidos vão ser capazes de reinstalar uma porção de indústrias, de recuperar uma porção de empregos, de mão de obra, de disciplinar o fiscal e de encontrar um mundo dividido em dois eixos, em que as alianças americanas ficam muito sólidas de um lado e as chinesas muito sólidas de outro lado? Vamos arriscar um pouco do futuro a partir do que é difícil fazer no meio de um tiroteio. Olha, vamos quantificar algumas coisas. Desde a década de 90, os Estados Unidos gastou 20 trilhões de dólares a mais do que a Europa, por exemplo, em orçamento de defesa para proteger o mundo, porque a audiência que assiste não sabe, os Estados Unidos ele é responsável por toda a defesa da frota naval global. Vários barcos, até um exemplo disso, navios da Vale, tem que dar volta por baixo da África por não poder passar em alguns estreitos por causa de piratas e tudo mais, e toda essa defesa é feita pela Marinha Americana. Então, desde a década de 90, os Estados Unidos já gastou mais de 20 trilhões de dólares a mais do que a própria Europa. Isso causou mais de 60% do déficit fiscal atual dos Estados Unidos está ligado a esse custo de defesa. Enquanto isso, a China se fortaleceu industrialmente e os Estados Unidos perdeu o poder de barganha em relação ao que a gente está vendo agora. Olha, eu vou te ferrar. A China fala, eu produzo tudo. Então tem que achar um equilíbrio. A Europa já falou que vai gastar mais em defesa, e isso é uma carta que os Estados Unidos têm na manga com os aliados. Você não quer colaborar comigo, você não quer ficar do meu lado? Se vira aí, se defende, faz o que você pode, gasta o seu dinheiro, eu não vou mais te dar essa guarita. Então tudo isso vai caminhando para um lado onde os blocos vão se alinhar. Porém, a gente sabe que o mundo de hoje você não se isola. A gente já viu esse episódio e o que aconteceu ontem com a Nvidia é só um filme repetido, porque lá atrás tinha restrições e acharam um bando de chip chegando da Nvidia na China através de triangulações. Como chega um monte de produto chinês para os Estados Unidos que para no México, troca a etiqueta de Made in China para Hecho em México e entra nos Estados Unidos. E o governo faz aquele cara de cego. Então, assim, as coisas com o tempo se arranjam. Agora, a gente sabe de uma coisa certa. Os Estados Unidos não vai mais passar cheque em branco para o mundo. E isso o Trump deixou claro desde a campanha e está fazendo isso agora. Justamente porque o déficit fiscal traz uma insegurança enorme, porque chega no ponto, aí eu repito, do que está acontecendo, por exemplo, no Brasil, que você tem que começar a cortar orçamentos essenciais, que você nem pode mexer, precisa de um monte de aprovação, porque não tem dinheiro. A gente acabou de ver, tem manchete hoje no jornal, que o governo já admite que em 27 não tem um centavo para pagar as contas básicas, porque está gastando mais do que podia e não está fazendo nada para estancar esse fiscal. Os Estados Unidos está quase nesse problema. E com o dólar perdendo a hegemonia, que é uma das coisas que os Estados Unidos, inclusive, quer diminuir, fica mais difícil você ser endividado, porque as pessoas perdem o interesse, a necessidade de ter a sua moeda. Diminui o apetite. Acontece como acontece no Brasil. Ninguém quer real. Por isso que o governo se estrepa para rolar dívida. Tem que pagar taxas cada vez mais altas e tudo mais. É um risco que os Estados Unidos não quer correr. E como ele faz isso? Controlando algumas coisas, trazendo quem é aliado de verdade. Ó, eu te ajudo, você vai começar a me ajudar agora, porque essa conta, para mim, ficou cara. 9,53. Neste momento o dólar vai subindo 0,50%, ele se acomoda praticamente no 5,92 e o Ibovespa Futuro vai caindo 0,6%. Agora nos 130.885 pontos, nós nos despedimos da faixa dos 131 mil com alguma gordurinha já.
é gancho para o Coutinho revisitar os gráficos, e aí nós vamos com alguns contrapontos para que o Fábio possa revisitar a tese dele. Daqui a pouquinho a gente chega nisso, sempre em prol do melhor debate. Você aí do outro lado, vai mandando o seu comentário, vai respondendo a nossa enquete, vai deixando o seu like. Obrigado pelo carinho da audiência, mais de 3 mil simultâneos prestigiam neste momento o Manhã TC News. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal, doletinha do lado direito, tudo sob controle, saiu dos 5.900. Atingiu 5.915. Vai dar uma sambada em cima dessa resistência agora, então aguarda um pouquinho para você ver o que vai acontecer. Se subir, você tem mais 20 pontos de upside, R$ 5.935, ou rebate e volta para o canal. Quem está comprado, fique atento, estou no gráfico de 15. O dólar deveria aí dar uma bela de uma oscilada nessa região, e aí sim a gente vê o que acontece. Arrefece ou faz manutenção altista. No caso do índice, também tudo sob controle, cantei baixa, bateu lá 130.950 pontos, o call é o mesmo. Agora, em cima de um suporte, vai dar uma oscilada, o objetivo, caso se mantenha, 695. Muito bem, nós temos agora 9 horas com 55 minutos, estou dando uma espiada, aproveitando que a gente fez essa pausa lá fora, ó. Compartilhar para vocês aqui a tela, o VIX está subindo 5%, pouco mudou. Agora os yields de 10 mostraram mudança sim, tá? Já passam a atuar no terreno positivo, meio ponto base a mais nos prêmios. Os yields de 2 estão caindo 3 pontos base e estes pouco mudaram. Tesla cai 2, Amazon 1,3, Meta 2, Google 2, Nvidia já acena para 7% de queda, Apple caiu 1,30, Microsoft 1,10. O Fábio chegou a mencionar o caso Nvidia, nós repercutimos amplamente aqui desde a faixa das 8 da manhã. Não estranhe se este gancho negativo de Nvidia possa contaminar, como já está acontecendo no pré-mercado americano, as 7 magníficas, que por sua vez contaminam o Nasdaq, o índice Nasdaq, que por sua vez pode contaminar o apetite pelo risco em outras bolsas e índices acionários dos Estados Unidos, que por sua vez podem contaminar o apetite pelo risco como um todo no mundo. Hoje pode ser um dia de risk-off, exceção feita ao ouro, que vale mais do que dinheiro mesmo, né? É o grande campeão aí nessa corrida por proteção já há algum tempo. 9h56, Fábio, retomando contigo aqui na reta final da nossa tabela, eu achei bem interessante os pontos que você colocou e eu agora estabeleci aqui alguns contrapontos para que você reforce a tese ou eventualmente reflita mais uma vez sobre ela. O primeiro, sob a luz dos preços, nós estamos diante de um dólar mais fraco e de uma curva que apresentou abertura. Não no sentido... Bom, o dólar mais fraco até poderia ter sido num tom saudável, como aconteceu em alguns momentos, quando a gente viu enfraquecimento do dólar, mas uma rotação mais ampla pelo mundo, porque o apetite pelo risco estava apenas sendo redistribuído. Não se trata exatamente disso nos últimos dias, não é? A gente está vendo um dólar mais fraco, e aí a curva abrindo complementa a tese, porque há uma desconfiança maior, uma imprevisibilidade maior, e o que alguns analistas sugerem, que é uma perda de fé nos Estados Unidos, como já se estabeleceu um dia. Um segundo ponto. Os empresários, boa parte dos grandes empresários americanos, têm publicamente assumido um tom mais pessimista e preocupante para o futuro. Uma vez eu te mencionei isso, ou mencionei isso para você, e você disse, poxa, mas eles estão perdendo dinheiro. Pois é, estão perdendo dinheiro, mas boa parte destes que perdem dinheiro hoje apostaram na agenda do Trump e depositaram o voto no Trump. E são personagens que estão indo a público dizendo, olha, não foi nessa agenda com esse nível de agressividade que eu apostava. O mesmo em relação a consumidores e investidores, métricas que mostram isso sugerem um pessimismo maior. Um terceiro contraponto, a China joga parada em relação aos Estados Unidos, até porque, e eu acho que você foi no ponto na semana passada, há uma simetria de regime político que dá ao Xi Jinping conforto para suas posições e contrata a vida difícil para o Trump, que tem que prestar contas para a opinião pública, para a imprensa, para a oposição, tem eleição de meio de mandato no ano que vem. Então assim, o arsenal é completamente diferente, a vida do Trump nesse aspecto é muito mais difícil. Em todo caso, a China está se mexendo e muito, se não em relação aos Estados Unidos, em relação a outros parceiros comerciais. Ela está fazendo acordos e contratos com o Vietnã, foram mais de 40 acordos comerciais, compromissos na Malásia, outros passeios pelo Sudeste Asiático e algumas outras praças do mundo. A China parece estar preenchendo esse vácuo com alguma eficiência no curto prazo. E brigas entre os integrantes da própria equipe econômica do Trump. Há uma ala clara, né, com o Scott Bessent encabeçando um eixo, e aí Peter Navarro e Howard Lutnick encabeçando outro eixo. A gente nunca vai saber o quanto que é balão de ensaio, House of Cards ensina isso, o quanto que é efetivo, mas há uma queda de braços que vazou publicamente. Então assim, o plano pode até dar certo, seguindo a sua tese, numa perspectiva mais de médio e longo prazo. Como você mesmo disse, estamos no meio de um tiroteio. Mas até aqui, não vem dando errado? O Trump não leu mal, ou ao menos subestimou, pelo menos no curto prazo, a complexidade do mundo para a imposição da sua agenda?
Pode ser, faz sentido essa sua leitura. Agora eu te pergunto, como que faz de outra forma? Qual que seria a solução? Posso arriscar? Como que os Pode, claro. Que é o seguinte, Fábio, a gente repercutiu muito aqui no Manhã o que chegou a ser vislumbrado como plano Scott Bessent, que tinha exatamente a mesma essência, mas uma dosagem muito mais regrada, espaçada e escalonada. A ideia de uma transição exatamente para esse caminho, mas não de maneira brusca, abrupta ou sob cálculos que são muito questionáveis, para dizer o mínimo, como foram os cálculos que embasaram ali o déficit comercial perante um país dividido pela importação que os Estados Unidos praticam com esse país. Ou seja, será que uma visão mais Bessent e menos Lutnick, mais Bessent e menos Peter Navarro, com o mesmo fim, mas com uma ideia muito mais escalonada, lenta e gradual, não poderia produzir esses resultados com menos imprevisibilidade e agitação? Fica para você comentar também. Será que com 9 trilhões de dívida para rolar nos próximos meses você tem tempo para ir devagar? Esse que é o grande problema. A gente também tem um gargalo enorme que os Estados Unidos precisam rolar e alongar 9 dos 37 trilhões da dívida nos próximos meses, e talvez a bomba relógio era, não dá para ficar rolando isso em T-bill, como a Yellen, que foi uma das piores secretárias do Tesouro, fez nos últimos anos. Tanto que o caixa do Tesouro americano está zerado, eles assumem o mandato em janeiro, e em março acaba o dinheiro, porque a dona Yellen, que ia lá comer cogumelo na China, só fez meleca no Tesouro americano. Os Estados Unidos, nos últimos 4 anos, estava largado. É que o povo no Brasil não entende isso, porque não vive aqui e não sabe o que estava acontecendo aqui na realidade. O governo Biden foi um dos piores governos da história dos Estados Unidos em todos os aspectos. Tanto que o Trump ele não ganhou a eleição. Os americanos eles massacraram os democratas em todos os aspectos durante a eleição. Então, você chega com popularidade, você chega com força, você chega com o discurso de que a gente vai fazer isso e faz, porque você também tem um senso de urgência. Se eu posso falar alguma coisa, o Navarro e o Lutnick não acabam um ano no governo, isso é fato. Alguém vai cair já e o próximo cai na sequência. Eu acredito que o Navarro caia antes do Lutnick. Eu trabalhei para o Lutnick em Nova York de 2006 a 2008 e nunca entendi a figura dele num cargo tão assim, porque ele é um broker de Wall Street, um bronco. Não é um cara comercial, nada disso. Ele é um cara de telefone agressivo, construiu um império na BGC depois de superar o 11 de setembro, tem uma história muito bonita do que fez pelos sobreviventes e pelas famílias que se perderam, porque, para quem não sabe, um dos aviões no 11 de setembro bateu dentro do escritório deles, e ele e alguns outros só sobreviveram por acaso, por não estarem ali naquele momento, porque se tivessem, todos teriam morrido, como dezenas de funcionários morreram, e ele tem uma história muito bonita de ter ajudado tudo isso. Mas não é o perfil para ser secretário do Comércio americano, e eu acredito que no curto prazo, tanto ele quanto o Navarro vão ser feitos vão sair do governo. O governo vai limar eles e não vai demorar muito isso. O Bessent está tocando todas as negociações. Agora, o plano dele, Léo, vai dar certo ou daria certo da forma que você disse se os Estados Unidos tivessem tempo para poder executar. E os Estados Unidos não têm tempo. Tem 9 trilhões vencendo nos próximos meses, com uma taxa de juros de 4,25 no curto prazo e, infelizmente, o 10 anos nesse momento a 4,35. O plano do Bessent funcionaria com 10 anos a 3,80. Ele ia conseguir ter demanda para rolar para títulos de longo prazo. E nesse momento o Tesouro não consegue colocar nada de longo prazo do jeito que a coisa está. Então talvez um choque fosse necessário. Se está certo ou está errado, a história vai dizer. Agora, que todo americano sabe que é um mal necessário para resgatar a força dos Estados Unidos, isso é um mal necessário. Tanto que estão apoiando. Se você olha os jornais aqui, fala com as pessoas e tudo mais, o americano está apoiando. Porque desde a eleição ele sabe que é dor agora para colher os frutos lá na frente. E é um povo que está acostumado com isso. Eles querem recuperar a força dos Estados Unidos, que nos últimos 4 anos tinha desaparecido, e por isso eles deram o recado na urna. Muito legal, Fábio Fares com a gente aqui. O tempo tá
se esgotando, a gente já tem 10 horas com 4 minutos. Você vê que legal. O Fábio, eu não sabia dessa informação, né, Fábio? O Fábio chegou a trabalhar com o Lutnick. Então, assim, tem uma percepção muito mais detalhada do personagem Howard Lutnick. Acabou de dividir isso aqui com a gente. E você vê, o contraponto que o Fábio estabeleceu aos contrapontos que eu reuni, passa em especial a pressa com que os Estados Unidos têm que resolver o problema, sobretudo do déficit, do fiscal e da rolagem dessa dívida que está num patamar bastante elevado. E vai ser legal complementar o Fábio com o gráfico dos yields de 10, Fábio, para você já planejar o teu destaque final. O Coutinho está aqui ao nosso lado. Coutinho, exibe pra gente, por favor, o comportamento dos yields de 10, porque eu penso que a tese do Fábio ela tá muito sólida, desde que os yields de 10 começaram a cair. A gente tem, esse é o recorte de janeiro até o atual patamar, é isso? O janeiro tá aqui, Leozinho, eu coloquei pra você aqui, tá no início, janeiro é esse nosso topo aqui, ó. Legal, então, perfeito, porque olha como a tese do Fábio faz sentido e tá bem em linha com o que o Trump e o Bassett vinham vocalizando. Os yields de 10, eles começaram a cair. Lateralizaram, caíram de novo, lateralizaram, caíram de novo. Até aí, exatamente onde tá o seu mouse agora, até aí, a gente tinha o plano do Trump, me parece, Fábio, sendo executado muito bem. Trump, o S&P tá caindo 15%. Tá tudo bem. Trump, o Nasdaq tá caindo 20%. Tá tudo bem. Em alguns momentos você vai ter que tomar o medicamento. Faz parte. Aí vem o contraponto, Fábio. Quando esses yields de 10 dão essa chapuletada, muita gente falou, são os japoneses vendendo os títulos da dívida americana, são os chineses, e também muita gente alegando, não, na verdade eles podem até ter um protagonismo porque são detentores da dívida americana com peso, mas é um movimento mais generalizado. E aí vem essa reversão que coincide com o recuo do Trump, nessa busca por 90 dias de pausa, em que 10% fica sendo piso, e em relação à China nada mudou. Por que eu achei importante trazer essa figura dos yields de 10 para complementar a tua tese? Porque até esse último candle de baixa, antes da estilingada de alta dos yields de 10, me parece que o plano, com uma truculência aqui, uma forma mais forte ali, uma palavra mal colocada a colar, era um plano que estava dando certo, exatamente no objetivo de trazer esses yields para baixo e com isso disciplinar mais o fiscal, diminuir a rolagem, abrir espaço para que o Fed corte juros, melhorar a questão das hipotecas, da moradia, que atende bastante a um pleito do público que dá sustentação ao Trump. Mas aí vem essa estilingada, e é sobretudo com base nela que eu embasei aqui os contrapontos que me parece terem feito o Trump recuar. Então, Fábio, se você quiser trazer o seu destaque final em cima disso, se não, à vontade para um outro tom, toque ou ponto que você separou e a gente volta a conversar na próxima quarta-feira. Adorei nossa tabela hoje, Fábio. Olha, Léo, obrigado. Um ponto importante, tá? Para também ficar claro, quando falo, é a China vendendo. Da dívida americana, os Estados Unidos domesticamente têm praticamente 28 trilhões dela e o resto do mundo tem 8 trilhões dela, sendo que a China tem 2% com 820 bi, o Japão tem 3% com 1,1 tri e o terceiro lugar é a Inglaterra com 680 bi. O que acontece é o seguinte, quando você tem muita incerteza e você fica com esse medo do que vai ser do dólar, do que vai ser dos Estados Unidos, o que o gestor ele faz? Ele encurta a duration, ele sai de títulos de longo prazo e vem para títulos de curto prazo que estão mais atrelados com a taxa de juros básica. Outra coisa que aconteceu muito importante, que foi o trigger para essa curva abrir desse jeito, existe uma arbitragem que é feita pelos fundos, e vários perderam muito dinheiro com isso nessa abertura de curva, que é a arbitragem entre o curto e o longo prazo, que chama basis trade. Eu arbitro entre a distorção que tem do curto prazo, que os juros estavam altos, com o longo prazo, que os juros estavam, se eu expurgasse para frente, tinha dado um spread onde eu pudesse ficar vendido nos juros de longo prazo e comprado no curto prazo para arbitrar. Essa reversão foi muito forte, porque na incerteza a taxa de longo prazo começou a abrir e a turma teve que se desfazer muito rápido disso, o que impulsiona, tanto que a taxa bateu 4,50 sem ninguém entender. Então teve muito também de um trade técnico que a turma foi estopada. Citadel, Millennium, vários fundos perderam, o Alpine, que é um grande arbitrador, perderam centenas de milhões de dólares nesse trade, que é um trade que você precisa fazer muita alavancagem para fazer dinheiro, porque é um trade de 2 pontinhos, essa arbitragem de curva de juros. A curva está normalizando, a gente está vendo um 10 anos mais alto pela incerteza e a vontade do gestor de encurtar.
Todo mundo essa hora, inclusive até um conselho que eu dou para quem investe em renda fixa, nesse momento você não quer ter longo prazo, você quer ter curto prazo e qualidade, porque nesses chacoalhos, o principal medo nesse momento é uma crise de crédito. É o grande medo do mercado aqui fora, começar a boiar corpo no crédito, os spreads vão abrir como foi em 2008, é um Deus nos acuda. Tem muito disso acontecendo, a curva precisa normalizar, o trade técnico foi estopado, agora é ver os próximos passos. Porém, eu reafirmo, eu acredito que a velocidade da implementação das coisas aqui nos Estados Unidos tem muito mais a ver com a urgência do que com estratégia. Essa é a minha opinião e a gente se fala na quarta que vem. 10 e 9, ó, de todas as tabelas eu achei a de hoje a mais rica, vários pontos e contrapontos interessantes. Fábio, obrigado, um abraço, bom trabalho por aí, até a próxima quarta. Um abraço, valeu. Tamo junto. 10 horas com 9 minutos e já bate a porta o mercado à vista. Você aí do outro lado, especialmente pro VGS, um abraço pro Zé Montalvão. Tamo junto, Zé. Obrigado pelo carinho. Também o Salomão Oliveira tá na área, o Taca Lepau, o VGS, o Bernardo Benevides, o Thiago X-Trader, Garuda também na área, Álvaro Trader, o Marcão, que curte muito geopolítica, tava falando bastante aqui também durante essa conversa. O SCR, o perfil que homenageia Dona Lindu, é cada figura aqui, bicho. O The Giller, também tá aqui o Reginaldo Carvalho e o Flash Bull Scalper. Mais de 1.500 likes, mais de 3.300 simultâneos. O mercado à vista passa a ser a nossa realidade agora. Se liga e vem com a gente nas 10h10 da manhã, porque a curva de juros no Brasil tá mista, não tem direção clara. O Ibovespa já vai renovando mínima ao cair 0,36%, cotado a 128.780 pontos. O dólar está subindo 0,60%, R$ 5,924. Portanto, em princípio, a gente está diante do que costuma se chamar kit dos vendidos em bolsa. Quando o Ibov cai, dólar e juros sobem. Só que a curva de juros é que está com difícil leitura, praticamente no 0 a 0. Vamos passear pelas blue chips. Ambev está caindo 0,40. Setor financeiro, B3 caiu 1,14, Banco do Brasil 0,30, Bradesco está no 0 a 0, Itaú Unibanco caindo 0,40 e a gente tem Santander como exceção subindo no limite, 0,05%. De lá para Quarteto de Ferro, CSN caiu 1,5, Uzi Minas cai 0,50, Vale caiu 1,10 e a gente tem também, além de CSN e... cadê Gerdau? Aqui, Gerdau tá caindo 0,80%. Você vê que o Quarteto de Ferro como um todo devolve. Eletrobras caindo em média 0,30%. Poucos os papéis que sobem, amigos. Embraer recuando 1%, ameaçando perder os R$ 64,00. Depois Magalu caindo quase 2%, 1,70%, agora R$ 10,27. A exceção é Petrobras. Petrobras vai subindo 0,90%, em linha com o que o Gui antecipou, já na faixa aqui das 9 da manhã. Coutinho já pode visitar o gráfico. Suzano está no 0 a 0, 51,90, é um papel mais defensivo, combina com o dia de risk-off. E VEG está caindo 1%, cotada a R$ 45,38. É um dia que vai cheirando o risk-off, ou seja, o botão do apetite pelo risco está desligado e a gente está vendo mais posições defensivas. Agora a composição do Ibov, Vale, Itaú e Raia Drogasil são os papéis que mais tiram pontos. Vale está tirando 200 pontos, Itaú 50 e Raia Drogasil outros 50 pontos lá na composição. Por variação percentual, MRV, Raia Drogasil e Viva 3 são os papéis que mais caem. MRV recua quase 3, Raia Drogasil 2,8 e Viva, que é a Vivara, 2,59. Ponto oposta, os papéis que mais entregam pontos, e são poucos os que entregam pontos. Petrobras, Petri 3 e Petri 4 oferecendo 100 pontos para o Ibov. Depois Brava Energia entregando 12 pontos e JBS entregando 10 pontos. Por variação percentual, Brava, BIF3, Minerva e Petrobras são os papéis que mais avançam. Brava 3 subindo 2,32%, BIF3 1,15%, Petrobras 1,10. Os highlights foram postos. Tá na hora de girar a palavra e cumprimentar os nossos participantes. Cobertura do Mercado à Vista vai pegar fogo. Gabriel Junqueira, começamos com você. Bem-vindo, bom dia. O seu olhar para esta quarta-feira. Muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Mais uma quarta-feira aí de realização, né? Então a gente segue com a bolsa caindo um pouco, né? Depois das fortes altas ali da retomada do movimento que a gente estava vendo mais otimista depois da questão das tarifas. E o destaque aqui continua sendo, né, o querido kit churrasco, Léo. Minerva BIF3, BRF, Marfrig, JBS
subindo nesse dia de hoje e subindo bastante, né? São empresas aí que estão mostrando uma tendência de alta clara e, como a gente vem falando aqui, podem ali estar sendo as grandes beneficiadas da guerra tarifária, Léo. 10 horas com 14 minutos. Notícia. Olha aí o kit churrasco, é ou não é? Especialmente para os nossos ouvintes gaúchos. Acho que é um clássico para animar musicalmente os churrascos brasileiros, e em especial os churrascos gaúchos. São 10h14, a gente vai cumprimentar mais uma vez o Coutinho, que vai revisitar o dólar e o índice, e depois tem Guto Cerávulo lá na Central TC Investimentos. Mas agora tem Camila Nascimento com informação, pois não, Cá? A OMC reduziu a perspectiva do comércio global de bens, prevendo contração agora em 2025. A OMC vê uma recuperação modesta do crescimento do comércio de mercadorias de 2,5% em 2026 e diz que o declínio em 2025 pode ser de 1,5% com as tarifas recíprocas mais altas dos Estados Unidos e efeitos colaterais. A Organização Mundial do Comércio cortou a previsão de crescimento do comércio global de mercadorias em 2025 para um recuo de 0,2%, anteriormente a previsão era de uma alta de 3%. E a OMC suspendeu também diz que a suspensão, temporária das tarifas atenua essa contração comercial, mas há fortes riscos de queda que seguem persistindo, Léo. 10h15, obrigado, Cá. Coutinho, com você, dólar e índice, vamos revisitar. O dólar está aprofundando o viés de alta, enquanto que o índice está aprofundando o viés de baixa. É possível sustentar isso? O Ibov está caindo 0,43, o dólar subindo 0,60. Então vamos lá, pessoal, nossa última entrada, R$ 5,915, já está no 24, mantém o nosso objetivo, R$ 5,935. Logicamente, de novo, não deve subir tudo de uma vez só, eventualmente oscile, mas enquanto não desfizer esta figura aqui à sua direita, tudo sob controle e deixa subir. O índice, tranquilo, baixista, então envelope de baixa, envelope de baixa, envelope de baixa. O ideal agora seria retestar o 950, 130, 950, e o seu objetivo mantém 130, 695. Temos 10 horas com 16 Agenda. minutos. Obrigado ao Coutinho. 10h15, produção industrial lá nos Estados Unidos é a nossa próxima foto. A Camila traz o número, pois não, Cá? A produção industrial nos Estados Unidos registrou queda de 0,2% no mês. A previsão era de uma queda um pouco menor, de 0,2%, e o dado anterior tinha sido de uma alta de 0,7%, Léo. Produção industrial americana, portanto, em terreno negativo no mês de março, 0,30% de marcha ré. Se imaginava 0,20%, a Camila destacou. Dado anterior foi revisado para cima, 0,8% de incremento da indústria ou da produção industrial americana em fevereiro. O dado original era de 0,7, passou a 0,8, e de 0,8 para menos 0,3, a gente está falando aí de 1,1 ponto percentual de recuo de marcha ré na produção industrial dos Estados Unidos. Tá paga a informação, contraste imediato aqui, ó, com a tabela da volatilidade, o VIX subindo 7,17%, 32,27 pontos, DXY, queda de 0,51%, 99,58 pontos, yields de 2 anos. 4 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio, a 3,8%, e os yields de 10 recuando 1 ponto base a 4,33%, 4,32%. É assim que nós estamos com esses 4 personagens na tabela da volatilidade. Vamos fazer o seguinte agora, acompanhar o impacto aqui, ó, nas 7 magníficas, faltando 13 minutos agora para a abertura do à vista lá nos Estados Unidos. Tesla caindo 2,36%, acentuou o viés de baixa, como acentuou o viés de baixa, a Meta caindo 2,17%, o próprio Google caindo 2,18%. Mantém 6,5% de recuo. Nvidia, Apple está caindo 1,6%, Microsoft 1% e Amazon vai caindo 1,5%. Muita atenção aí, trader de plantão. A abertura do mercado à vista nos Estados Unidos pode fazer transbordar parte desse mau humor aqui para os ativos brasileiros. E em tese, a inércia está montada, né? Com o dólar um pouco mais salgado, mais caro, e com uma bolsa um pouco mais barata, com esse viés de baixa. Sigamos por aqui. Bom, o Gabriel Junqueira falou, o Coutinho também falou. Vamos acionar agora, lá na Central TC Investimentos, o Guto Cerávulo, que vai trazer pra gente alguma simetria, algum desenho gráfico que está chamando a atenção dele, com a proteção via opções. Porque trader quer faca na caveira e dinheiro na carteira, só vai pra selva se estiver protegido, é ou não é, Guto? Bem-vindo! Bom dia! Vamos lá, pessoal, é isso mesmo. Oportunidade de hoje, PRIO. O que acontece?
mercado cai, lateraliza, mais respeite o suporte. Pode perder o suporte. Turma, perder esse suporte, eu acho que a próxima parada é nos 29. Mas eu quero acreditar no seguinte, esse vencimento foi dos vendidos. Né? Quinta, né? Lembrando que sexta é feriado, é vencimento. Eu acho que pode ter um arranca-rabo e, por outro lado, a turma de fundamentos aqui do TC gosta muito de PRIO. Tá? Então a operação é compra especulativa no suporte com compra de put. Vamos à operação. PRIO nesse exato momento a 33,06, o meio do spread, né, da put, o seguro, né, opção de venda, PRIO, OK 335 de strike 33,50, vencimento para o dia 16, 19 dias úteis. Compra ação, compra put, vamos lá. Vai pagar no custo 34,62. O que acontece? Perda máxima de 3,20. Por quê? Se o ativo despencar, o que você faz? Você vai exercer o seu direito a 33,50, está protegido, tranquilo, perda máxima está aqui para vocês. Agora, se subir, né, ou seja, fundamento prevalecer, voltar a subir, petróleo ajudar, explodir, tá? É ganho ilimitado. Então, é uma maneira inteligente de se posicionar no mercado, protegido, numa compra especulativa sob suporte. Como você falou, é faca na caveira, dinheiro na carteira. E vamos ao pensamento do dia. Camarão que dorme, a onda leva. Ô, louco, aí não, Guto. Vamos lá, o mundo é movimento constante, ficar parado é escolher ser levado. Um beijo no coração. Que sabedoria angelical. Aí sim, Guto Cerávulo, às 10h21. Vambora, galera. Seguinte, a Camila Nascimento separou destaques importantes. Casas Bahia chegou a entrar em leilão. Não sei se já saiu de leilão. A Cá vai atualizar. Tem atualizações relacionadas à posição total que o Rafael Ferri tem na composição acionária da empresa. Então a Cá pode trazer esse highlight. Esse é um aspecto. O segundo aspecto passa por ASML, que ampliou quedas, está caindo 5%. Cá, você traz tudo, diga aí. Vamos começar então por Casas Bahia. Papel está subindo agora 2,29% aos R$ 6,23. O papel demorou um pouquinho mais para sair de leilão hoje. Rafael Ferri reduziu a participação na companhia para 3,38% das ações. Agora, indo para o segundo destaque, é a ASML. A companhia divulgou alguns dados hoje. A fabricante holandesa de equipamentos para a produção de chips reportou números de encomendas trimestrais piores do que o esperado e alertou que as tarifas dos Estados Unidos estão ampliando incerteza sobre sua perspectiva para este e também para o próximo ano. Os números da ASML também mostraram que os estoques globais de chips estão frágeis em meio às preocupações sobre como os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai afetar a cadeia de suprimentos de semicondutores. E a ação vem repercutindo esses números que foram divulgados. Lá nos Estados Unidos, a ASML está caindo 4,90% agora aos $650, Léo. Obrigado, Cá. Ó, o Investing.com, aliás, Investing.com não, a Infomoney, perdão, embalou na mesma notícia do Trump com relação às limitações, às restrições para as vendas por parte da Nvidia, embalou esse parágrafo aqui, ó, da ASML, ó. A notícia do Trump relacionada à Nvidia contaminou o setor de tecnologia. As ações da AMD, caíram quase 6% no pré-mercado e a fabricante holandesa, a ASML, perdeu 6% após divulgar pedidos abaixo do esperado. Então me parece que a gente tem essa questão fundamentalista, a partir dos números mais fracos divulgados, com esse pano de fundo mal-humorado em relação à atuação que as tecnológicas terão sobre alguns parceiros. No caso, por ser uma fabricante holandesa, talvez este aspecto especificamente pese menos. O que o gráfico está dizendo para a ASML, hein, Coutinho? Olha só, pessoal, Leozinho, ó, a mesma coisa que a Nvidia. A gente está na parte inferior do gráfico, né? Então a Cami falou, agora caiu mais um pouquinho, $648 o pré-mercado. O ativo chegou a cotar $1.100.
Então é aquilo, né? O ativo em região de compra, sem figura gráfica de compra. Quem curte a tese, assim como a Nvidia, entradas parciais. O ativo tá ali em cima de um suporte, deu uma bela de uma repicada essa semana, ó. Esse último candle aqui é o candle semanal. Então você vê que o ativo foi de 578 a 683. Então eu acho que vale a pena assim ficar observando. Bahia 3 foi um outro papel que a Camila trouxe aqui para nós. Aí a gente pode colocar o Gabriel na fila antes, né? Gabriel, traz pra gente o teu olhar a respeito da companhia. Salvo engano, a sua tese sugeria que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista da dinâmica de atuação de Casas Bahia, as altas acumuladas recentemente, no teu jeito de enxergar, eram injustificáveis. Só que do ponto de vista da precificação do papel Tarifa. e do fenômeno para tudo! Tarifa! Camila Nascimento. O painel Mover Pro destaca agora uma reportagem do Wall Street Journal. De acordo com o jornal, Trump quer usar as negociações para que parceiros reduzam o comércio com a China. O presidente dos Estados Unidos quer compromisso de parceiros dos Estados Unidos para isolar a economia chinesa e os Estados Unidos vão pedir afastamento da China em troca de reduzir essas barreiras e as tarifas, Léo. Olha aí, vai muito em linha com a participação do Fábio Fares hoje. O Fábio trouxe pra gente exatamente esse olhar de um mundo desdobrado em dois eixos, um em que os Estados Unidos sejam os grandes protagonistas e tragam para perto de si os seus aliados, enquanto esse outro eixo seria protagonizado pela China. Mas aquele mundo que tinha a embalagem de uma eventual união e de organismos multilaterais em que poderiam conviver chineses, americanos e chineses dividindo o protagonismo, não é o que Trump quer. Ainda que haja uma divisão do protagonismo, é um protagonismo específico e peculiar próprio de cada um desses países, de cada uma dessas nações. Não mais um protagonismo que poderia, inclusive, se complementar em alguns momentos. E esses highlights do Wall Street Journal, dessa apuração do Wall Street Journal, vão corroborar exatamente esse conceito que tem guiado o Trump. E uma coisa é o conceito, o mapa que o Trump quer construir, outra coisa é a maneira como você atinge esse mapa e os efeitos na dinâmica de precificação dos ativos financeiros como conseguinte, como efeito. Foi bem legal a conversa, você que está chegando agora, até sugiro, recua, volta um pouquinho assim que você tiver condição para acompanhar a participação do Fábio, se deu entre 9h36, 9h37, até mais ou menos às 10h07, 10h08. São 10 horas com 26 minutos, voltemos então para Casas Bahia. Aqui é assim, bicho, tu vai para um lado, chama, vai para o outro e a gente retoma Casas Bahia. Eu dizia, Gabriel, que a sua tese olha, do ponto de vista operacional não mudou nada, mas do ponto de vista de preço e de floating das ações, não é? As ações disponíveis para negociação, havia ali alguma possibilidade de uma mudança e ela se deu. Fala aí, Gabriel. Bom, Léo, quando a gente olha o caso de Casas Bahia, né, é muito similar ao que aconteceu com o Magazine Luiza, né? Então, é um setor que sofre demais com os juros altos. É um setor que sofre demais com a desaceleração econômica, com a inflação, com tudo mais. Então, em termos do que está acontecendo hoje na economia brasileira, das perspectivas de curto prazo, não vejo melhora nos fundamentos da empresa como empresa, né? Então, no resultado, não vejo que Casas Bahia deve ter ali uma melhora significativa. Porém, quando a gente fala da negociação no mercado de ações, é um outro bicho completamente diferente, né? Então, a Casas Bahia, assim como a Magazine Luiza, tinha um nível de short, né? Então, de pessoas que estavam apostando nas quedas do papel, né, de forma muito exacerbada, então, muito acima do que é permitido até. Então, você tem um nível ali de pessoas vendendo os papéis de Casas Bahia muito acima. E esse movimento gera uma pressão técnica ali para que a gente possa ter um movimento de alta mais abrupto, como um short squeeze, o que aconteceu algumas semanas atrás, né? Então, você tem aqui uma grande dualidade entre o fundamento da empresa, que ainda fica um pouco de lado, com uma pressão técnica aqui que pode fazer com que os papéis se valorizem. Como no mercado financeiro, Léo, a gente sempre busca, né, esses exageros, essas distorções. Aqui quem apostou nessa tese, por outro lado, ganhou muito dinheiro, Léo. 10h28. Graficamente, Coutinho, você estava narrando pra gente como era difícil fazer uma análise gráfica especificamente, né? Melhorou? A gente já consegue projetar uma tendência para Bahia 3? Consegue, Leozinho, para baixo. Olha só, mercado cai, mercado lateraliza, mercado cai. Então já fez o envelopão de baixo. Se você puxa o histórico, enquanto o Junqueira estava falando, eu peguei e dei um zoomzão aqui no gráfico. Então você vê que Casas Bahia
Não faz o menor sentido, quando eu digo sentido, dentro de uma normalidade. O papel 23 na casa de 16, o papel transita 24 e aí chega a sua mínima R$ 2,60. E eis que em 4 semanas o papel sai de 2,60 e vai a 11. Né? Então, isso a gente sabe que em termos de fundamento não existe. Isso aqui é especulação pura e isso aqui acaba. Né? A gente tem histórias aí, eu nos meus 20 anos, falar de Oi, enfim, teve muita coisa que aconteceu no meio do caminho. Hoje em dia, não tem nem o que falar. Cai, lateraliza, cai. O papel agora está se segurando em cima de R$ 5,89. A perda de 5,89 azeda e vai levar o papel aonde ele estava, que é 2,60. 10 horas com 29 minutos. Daqui a pouco, os destaques corporativos que a Camila Nascimento separou. Vem aí, prévio operacional da Vale para o Gabriel Junqueira comentar. Atualizações relacionadas à Embraer, que ontem chegou a surfar, pelo menos em termos de cotação, uma eventual foto bonita para preencher o vácuo que a Boeing foi forçada a ter, já que a China passou a não receber mais os seus produtos e os seus aviões. Vamos falar de Embraer. E tem também o Minha Casa Minha Vida, com atualização de faixa de renda. Agora, rendas que chegam a até R$12 mil poderão ser enquadradas numa das faixas do Minha Casa Minha Vida, num dos acenos que o atual governo, o atual Palácio do Planalto, quer dar à classe média. Como isso vai impactar o setor de construção civil? Daqui a pouco, Camila Nascimento organiza esses highlights relacionados ao noticiário. E tem ainda os destaques que o Gabriel Junqueira separou. O Gabriel Junqueira hoje vai trazer, entre outros pontos, expectativa dos resultados de Soja 3 e 3 Tentos. E ainda detalhes justamente sobre Embraer. Não sei em que medida vão aprofundar as informações que a Cá separou ou vão ficar exatamente nessas informações para além de aprofundá-las, né? São 10 horas com 30 minutos, a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos já é realidade e é a nossa próxima atração. Então a gente começa a narrar para você esses movimentos. O DXY tá caindo 0,56%, o VIX avançando 6,61%, de volta aos 32 pontos, yields de 2 anos, 5 pontos base a menos, o retorno médio está em 3,8%, enquanto que os yields de 10 anos tocam 4,32%, uma queda de 1 ponto base e meio. Agora a gente narra o comportamento das 7 magníficas. Tesla, 2% de baixa. Amazon abre caindo 1,6%. Meta cai 2,5%. Google 2%. Nvidia 6,3%. Apple 0,80%. E Microsoft 1,48%. Camila Nascimento de olho nos índices acionários americanos, pois não, Cá? O S&P cai 0,97% aos 5.344 pontos. Dow Jones registra perda de 0,47% aos 40.179 pontos. E Nasdaq recua 1,79% aos 16.523 pontos. O Russell 2000 cai 0,46% aos 1.873 pontos. E para aproveitar a palavra, atualizar também a cotação do Brent, que está subindo bem agora, acelerou a alta, avança 1,25%, $62,48. O WTI sobe 1,32% aos $62,14, Léo. Obrigado, Cá. 10 horas com 32 minutos. Da porta para dentro, qual foi o impacto? Bom, nós temos o dólar subindo 0,50% e o Ibovespa caindo 0,35%, praticamente 0,40%. Pouco mudou, agora 0,40%. Pouco mudou. A gente chegou a ver a máxima do dólar em R$ 5,929. Agora ele cota R$ 5,918. E a gente chegou a ver a mínima do Ibov em 128,564. Agora ele cota 128,713. Não estamos tão distantes da máxima para o dólar, da mínima para o Ibov, mas estamos com alguma gordurinha a respeito. Bom, amigos, é o seguinte, temos 28 minutos para as 11 da manhã, vamos avançando mais uma vez. Gabriel, em relação à abertura do mercado à vista nos Estados Unidos e o pano de fundo da guerra tarifária, algum ponto a colocar? Esse é um óculos, me inspirando no seu aí que você está vestindo, que você está usando, esse é um óculos que o investidor e o trader não pode tirar tão cedo, né, Gabriel? Continuamos ligados, dedo na tomada, cuidado com o choque, a guerra tarifária e as suas idas e vindas.
Exato, Léo. E assim, a gente tem que começar a permear para ver quem são os grandes vencedores, né? Porque as notícias elas estão acontecendo, o mercado ele é dinâmico, ele precifica numa velocidade muito rápida, ele muda de direção de forma muito rápida, porém existem papéis e existem grandes vencedores. E eu venho falando muito tempo disso, que a bolsa aqui no Brasil ela tem mostrado uma resiliência. Nós temos papéis brasileiros que estão mostrando que são vencedores dessa situação macroeconômica e que a gente tem que ficar atento. Então, o investidor que olha para tudo isso, né, ele tem que tomar um pouco de cautela, principalmente quando a gente fala das Mag 7, né? Então, Apple, outro dia teve notícia da Apple colocando os iPhones tudo correndo para colocar dentro do avião para levar para os Estados Unidos e fugir de tarifa. Então, é uma situação que a gente precisa ter um pouco de cautela com esses papéis que estão muito, muito sensíveis às notícias, Léo. Muito bem, Gabriel Junqueira, 10 horas com 34 minutos. É o seguinte, a Camila Nascimento vai trazer destaques de Embraer, de Vale, com a prévia operacional que foi divulgada. Tem soja 3 e 3 tentos no radar do Gabriel Junqueira. E a Cá separou ainda um gancho relacionado ao Minha Casa Minha Vida, que pode bater positivamente no setor de construção civil. Vamos entender tudo isso agora. Cá, eu te passo a palavra no momento em que o dólar está subindo 0,30 e o Ibov caindo 0,30. Os dois arrefeceram a intensidade das suas direções. Pois não, Cá? Vamos começar então por Vale. O papel está caindo 1,45% aos R$ 53,03. É a ação que mais tira pontos do Ibovespa nesse momento e a companhia divulgou ontem a prévia operacional. A produção de minério de ferro da Vale caiu no primeiro trimestre. Foi uma queda de 4,5% na comparação com o mesmo período de 2024. E, Junqueira, eu queria a sua análise então desses números divulgados ontem depois do fechamento do mercado pela Vale. Bom, Cami, o relatório de produção do primeiro trimestre de 25 veio em linha com as expectativas do mercado, né? Então o mercado já estava vendo uma expectativa ruim para a Vale por conta da sazonalidade e de chuvas acima da média nas suas regiões produtoras. O destaque positivo foi que os embarques cresceram 3,6% no ano contra ano, então acabou soltando um pouco do estoque que tinha ali parado, mas continuamos com prêmios mais fracos, o que impactam os preços e principalmente uma menor oferta no sistema norte pela demanda chinesa mais fraca, né? Eu volto a dizer, Vale é uma belíssima empresa, é uma empresa com vantagens competitivas claras em relação aos seus concorrentes na parte de minério de ferro, porém é uma empresa que a precificação da sua ação depende demais da atividade econômica na China. Então, enquanto a gente não tiver uma clareza nessa situação chinesa, dificilmente vamos ver Vale tendo uma tendência de alta clara, Cami. Vamos agora falar de Embraer. O papel está tendo uma pequena realização agora nesse pregão, depois de subir mais de 3%, com a notícia de que a China proibiu companhias aéreas de comprar jatos da Boeing. E para complementar, né, para contextualizar, hoje a gente teve a notícia de que a China se esquivou de comentar, dar mais detalhes sobre a questão da Boeing, mas elogiou a Embraer e também a parceria com o Brasil. Então o governo chinês se esquivou de confirmar a suspensão das entregas de aeronaves da Boeing a companhias locais, mas fez questão de destacar a cooperação com o Brasil no setor de aviação. A fala ocorreu após a Bloomberg noticiar que Pequim teria orientado empresas aéreas chinesas a pararem de receber jatos da fabricação americana. E, Junqueira, você queria exatamente falar sobre Embraer, aprofundar um pouco mais a tese para a companhia, certo? Exato, Cami. Quando a gente pensa nessa suspensão, né, e até mesmo ontem, quando a gente comentou isso aqui no Manhã TC News, de imediato é uma notícia muito positiva para a Embraer, né, porque nos remete àquilo que aconteceu na Alaska Airlines e todo o movimento de Embraer do ano passado. Porém, a suspensão de entregas da Boeing para companhias chinesas pode abrir um espaço no longo prazo e não no curto prazo para a Embraer, porque a substituição das aeronaves ela não é uma coisa tão óbvia quanto parece, né? Primeiro que os aviões da Boeing, né, o 737, são aviões diferentes dos aviões da Embraer. A Boeing tem aviões que fazem ali um transporte de um número maior de passageiros do que a Embraer. Se eu não me engano, o avião da Embraer que carrega maior número de passageiros carrega 140 passageiros, então a gente está falando que a Embraer ela não teria essa capacidade de substituição no curto prazo tão imediato dos modelos que a Boeing tem. Então isso tudo traz para a Embraer uma possibilidade boa de longo prazo, porém no curto prazo o efeito é limitado. A Airbus ela acaba surgindo ali como a principal beneficiada desse gargalo, aí, então disso pode acontecer, porém para a Embraer não é tão óbvio assim, e aí as ações já começando a realizar um pouquinho.
Boa, Junqueira. Coutinho, olha pra gente então Vale, que ficou faltando, e também Embraer. Vamos lá, pessoal. No caso de Valecita, tinha uma venda a 54,75. Tinha deixado a setinha vermelha aí para vocês. A priori, sob controle. Vale bate ali na retração de 61,8 do FIBO, pianinho, e agora começa a corrigir. Essa correção leva a Vale a 52,47. E aí a gente tem que ver o que acontece. A priori, se der uma bela de uma azedada, você estaria falando de Vale a 49,13. No caso de Embraer também, como o Junqueira comenta, corrige no dia de hoje. Embraer deu uma boa esticada e aí acabou voltando. Embraer volta à sua região de 57 a 60 reais, que eu falei que era uma região de compra, ainda que sem figura gráfica. Isso se reitera, ou seja, quem gosta do case Embraer não tem problema nenhum de comprar nesse nível de preço, só que, de novo, é uma compra um pouco mais arriscada, eu não tenho figura gráfica, consequentemente é uma compra particionada, preço médio positivo, vai comprando em pequenas quantidades, no sentido de pegar e, eventualmente, surfar a alta do papel. Embraer ficou restrita a 65,83, que é essa resistência aqui, mas a priori ainda vale a tese. O Ibovespa cai 0,33% nesse momento, aos 128.814 pontos. Indifut registra perda de 0,33% e o dólar sobe 0,43%, cotando R$ 5,915. Vamos agora então para o próximo destaque corporativo, que toca as construtoras. O setor está agora operando de forma mista, a gente tem Evans, Zetec subindo, MRV agora zerou, agora positivou, alta de 0,20%, Mitre no positivo, Tenda também avançando e JHSF cai. A notícia que toca o setor, que eu queria trazer para vocês, é em relação à ampliação da faixa de renda, né, do Minha Casa Minha Vida para a classe média. Então tá aí a matéria. O Conselho do FGTS aprovou nesta terça-feira a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para a classe média. O governo vai criar a faixa 4 do programa com um novo teto de renda familiar de R$ 12 mil. A expectativa é que a nova cobertura esteja disponível em maio. Junqueira, como que essa notícia impacta as construtoras e qual o peso disso, qual o peso que pode ter nos papéis? Bom, Cami, a gente tem visto ali que os papéis de baixa renda, em especial motivados pelo Minha Casa Minha Vida, têm tido uma performance muito boa, né? Então a gente destaca aqui Cury, Direcional, Plano e Plano, como empresas que estão se destacando bastante na performance das ações e dos resultados. Essa ampliação do programa Minha Casa Minha Vida para até R$ 12 mil de renda é muito positivo para as construtoras, porque você vai poder ter uma oferta ali mais ampla de produtos para uma maior parcela da população e pode destravar muito valor. Eu volto a insistir aqui que é uma tese que eu começo a olhar um pouco uma rotação dessas empresas de baixa renda para as empresas mais de média e alta renda, como Ezetec e Cyrela. Ezetec e Cyrela. Então vamos ilustrar esse raciocínio do Gabriel com esses dois papéis, Coutinho. Bora. No caso de Ezetec tá na tela. Deixa eu só, terminou de ler. Pronto. Ezetec bonitão, apesar da queda no candle semanal. Ezetec ainda é um ativo de cunho altista. Você tem um sobe e corrige, foi lá na terceira linha bonitinho, subiu, lateralizou, sobe. Não pode perder 14,24, cota 14,47. De qualquer forma, apesar do candle, eu ainda tenho uma figura altista. Quem está comprado, ok, você está na iminência inclusive da perda, então se quiser só colocar um stopzinho ali na casa de 14 reais, 13, alguma coisinha, você vai estopar bem. O outro, além de Ezetec, era... Cyrela. Ciri 3? Então vamos dar uma olhada em Cyrela, vamos ver como é que tá a Cyrela. Cyrela, esse aqui tá bonitão, sobe como se não houvesse o amanhã. Olha só, o ativo tem aqui um revertido, bateu aqui no 2478, sobe, cota 2542, o objetivo do papel é 25,95, figura gráfica extremamente favorável para quem tá comprado. Agora é só aguardar, chega no 2595, deve dar uma chacoalhada, ver como é que foi, estopa, lógico, sempre tem que estopar, da eventualidade de alta, a terceira desse cara é 27,84. 10 horas com 42 minutos. Bom, Gabriel, em relação aos destaques que você tinha separado, tem também a expectativa para o resultado de Soja 3. Tetem 3 você também colocou por aqui. Já os detalhes sobre Embraer e Vale foram contemplados. Diga aí.
Pois é, Léo, o Bradesco BBI escreveu um relatório muito legal sobre o que ele espera para o primeiro trimestre de 2025 nessas duas empresas do agronegócio. Eu acho que o agronegócio é um setor que a gente tem que ficar muito atento com essa guerra tarifária, e aí por isso que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o que o Bradesco escreveu sobre isso. Então, no primeiro trimestre de 2025, Léo, da soja 3, né, ela deve ter resultados mais fracos, né, o foco voltado para um backlog de pedidos e não para os números financeiros em si. Vale lembrar a sazonalidade, né, então, primeiro trimestre de 2025 é a colheita da soja verão, e a soja 3, apesar do ticker ser muito bom, ela é uma sementeira, né? Então ela atua mais na venda de sementes ali para a safra verão, então que só vai acontecer ali mais para o segundo semestre, e também para a safrinha, que é numa menor intensidade em outras culturas como milho e algodão. A companhia ela projeta aqui um forte aumento de produção em 2025 de 37%, o que, se bem executado, pode representar um ponto de inflexão na tese. A receita estimada para o trimestre é de 125 milhões de reais, EBITDA de 1 milhão e um prejuízo líquido de 18 milhões para esse trimestre em relação a essa sazonalidade. Já para Três Tentos, né, ela deve divulgar no primeiro trimestre de 2025, né, uma expectativa de crescimento muito boa. Então a gente deve ver uma receita líquida crescendo 22%, um EBITDA crescendo 50% e um lucro líquido crescendo 45%. A margem da divisão industrial, Léo, deve ser muito sólida. A gente pode ver um lucro bruto unitário de quase R$630 por tonelada, o que é muito bom, mesmo considerando os preços do biodiesel que deram uma recuada. O varejo deve crescer em volume, mas com uma pressãozinha de margem por conta desses preços menores nos defensivos, essa realização toda do preço do petróleo, que é incrível que pareça, também realiza na parte de defensivos agrícolas, né? A operação do Mato Grosso deve novamente superar já a operação do Rio Grande do Sul, mostrando que a empresa já está com uma diversificação geográfica muito boa. Então devemos ter dois resultados aqui de agronegócio, indicando empresas em crescimento no ano de 2025, Léo. 10h45 para o gráfico de soja 3 e Tetem 3, Coutinho. Bora, soja do seu lado direito, soja, se você der um zoomzão, soja está lateralizada praticamente todo o ano de 2025, o ativo está restrito em 9,80 e 10,90, o ativo está ali fazendo um swingão, né? Então vai pro fundo, vai pro topo, vai pro fundo, vai pro topo e acaba ficando essa oscilação. A minha preocupação agora para quem está comprado em soja é que esta figura de soja é a mesma figura de vale. E aí, se você pegar e dar uma fibada daqui para cá, este ponto de soja 10,43 é um ponto de venda. Então, por favor, quem está comprado em soja, fique atento, porque está dando venda nesse exato momento para quem está comprado. No caso de Três Tentos, não. Aí o gráfico é outro tipo de gráfico, você tem uma longa lateralização. Essa lateralização, você tem o rompimento dela, o ativo cota 15,83, você não tem figura gráfica. Então, a priori, sendo mais comedido, algo perto de 16,23, você também vai lá, cola seu stop, porque é a região de exaustão do papel. 10h46, 14 minutos, portanto, para as 11 da manhã. Gabriel Junqueira, meu parceiro, muito obrigado, um super abraço, deixa o seu destaque final, amanhã a gente volta a se encontrar. Bom, Léo, eu que agradeço e deixo o convite aqui para hoje, 6h30 da tarde, no Traders Cast. A gente vai conversar um pouco sobre as ações que vão se beneficiar dessa guerra tarifária. Imperdível esse papo, então é um convite para todo mundo que está aqui assistindo acompanhar o Traders Cast hoje à tarde. Valeu, Léo, até amanhã. Obrigado. Valeu, meu querido, tamo junto. 10 horas com 46 minutos, dólar índice, dólar subindo 0,25, conteve o ímpeto altista, e a bolsa conteve o ímpeto baixista. O Ibov tá caindo só, entre aspas, 0,30%. Curva de juros no Brasil pedindo 3 pontos base e meio a mais nos prêmios. Bom, a gente tem agora, até a faixa das 10h55, os pedidos da audiência, aqueles abraços que a gente também gosta de mandar, é fundamental prestigiar quem nos prestigia, você aí do outro lado. Eu queria ter uma hora para ficar só mandando abraço, tamanho carinho que vocês demonstram pela nossa cobertura, valeu. Na sequência tem o Alex Martins, pra gente reorganizar macroeconomicamente o programa e enxergar para onde a coisa pode ir já na parte da tarde de hoje.
Aí nós temos uma bateria de vozes na faixa das 11, o Alex é a primeira delas, mas aí a gente tem Fernando Marques com Alex Lima. O Alex Lima é um dos mais especializados investidores e personagens de mercado financeiro nos Estados Unidos. Ele vai trazer pra gente o risco de crédito. O Fábio mencionou mais cedo. Um dos maiores medos que existem neste momento é corpo boiando no cenário de crédito aqui nos Estados Unidos. E o Alex fez um estudo detalhado sobre exatamente esse assunto. Vai estar com a gente para tabelar junto com o Fernando Marques. E na reta final, Creomar de Souza, cientista político, para falar de Trump, para falar de Brasil, de eleições 2026. Não perca, é a reta final do seu Manhã TC News. Vai pegar fogo no melhor sentido, com muita informação relevante. 10h48, aquele abraço para o Rodrigo Tosta. Ele fala de Figueira, Paraná. Manda um alô aí, Leozinho. Todo dia ligado aqui em vocês, sucesso, DDD 43, que legal. Obrigado, Rodrigão, tamo junto. Também tá por aqui, o glorioso DDD 14, Leandro, quase o meu xará. Já mandou pedido, a Cá separou, daqui a pouquinho ela encomenda. O Fábio também tá por aqui, DDD 11. E tem o DDD 11, esse é uma figura, Chloe Costa. Ele escreve assim: bom dia, tira uma dúvida, por acaso a Caroline Leavitt é prima do Léo Levati? Você sabe que a primeira vez, eu não sei se eu te contei isso, cara, Não. quando eu vi, porque pra quem não sabe, a Caroline Leavitt é a secretária de comunicação da Casa Branca. É ela que dia sim, dia também tá lá, em frente aos jornalistas, trazendo as informações, respondendo as perguntas. E o sobrenome Leavitt realmente lembra Levati. A primeira vez que eu vi foi no painel Mover Pro, tava lá, Leavitt, 2 pontos. Eu pensei, o que eu falei? Eu virei no time, o que foi que eu falei? Aí que eu fui entender, não, Caroline Leavitt não é minha prima, meu caro Chloe, um abraço pra você. 10h49, vamos pros pedidos da audiência. Oi, quem voltou? Ela estourou em Magalu, foi passear na Europa, como a gente mostrou nas imagens, está de volta a Fiboninha. Tudo bem, Fiboninha? Que saudade. Ela e o papai voltam a formar a dupla dinâmica. Muito bem, Coutinho. Ela tá bem? Tudo certo? Tudo sob controle agora. Então tá bom. Bom dia. Bom Olha lá. dia. Ela vai ser influencer agora, aguarde. Estava mesmo? com saudade. Ah, a gente também, Fiboninha. A gente vendo? também. Eu estava viajando. A gente viu, notou. Várias fotos aqui incríveis. Fiz toda a Impressionante. Europa. Ela volta com falas diferentes, a Fiboninha. Ampliou a bagagem e o repertório. Tá bom. Vamos lá então, Coutinho. Bora trabalhar com os pedidos da audiência. A gente abre os trabalhos aqui. Deixa eu ver quem é que eu chamo primeiro. Até as 10h55 a gente vai atender muita gente. Vou começar com a Letícia, que é uma querida amiga nossa aqui da audiência, tá pedindo Cogna, vai lá. Cogna, COGN. Vamos dar uma olhada em Cogna então. Double clique nesse cara azulzão. Cogna vai bem, obrigado. Cota R$ 2,38. Ativo de manutenção. Sua máxima era 2,61. Digo era porque você já tem um novo FIBO que leva a Cogna, inclusive, acima de 2,60. Então, comprada. Tá bem comprada. Ativo de manutenção. Cola, stop, empurra. Seu próximo objetivo é 2,61 por enquanto. Também mandar um abraço, coincidiu, a Leila Rodrigues também pediu Cogna e também representa a nossa audiência feminina, tá desde cedo com a gente, já há muito tempo, valeu. Leila, um beijo. E não só elas, Letícia e Leila, mas também outra ouvinte que representa a ala feminina, a Denise Maciotti, tá pedindo, membro do YouTube do TC, tá pedindo Anim 3, Anima. Anim 3. Double clique nesse cara e zoomzão. Vamos lá, deixa eu ver o que a gente tem aqui. O ativo também sobe bem. Graficamente falando, cota 2,71. Você tem um pit stop a 2,83. Esse pit stop, eu acredito que ele deve dar uma sentida, o ativo deve dar uma sentida no 83, mas ele ainda tem potencial para mais. Então, a priori, ok, a comprada tá bem comprada, deve dar uma osciladinha no 83. Se você for mais conservadora, sem problema nenhum, zera e coloca no bolso. Se você eventualmente quiser, você tem um 2,96 para buscar, tá? Como primeiro ponto. Último ponto, 3,15, 3,47. Coutinho. Oi, amor. Fala, Fiz meu a amor. boa com o Magalu. Você fez a boa, viajou, comprou o Golden Card Estourou. do Trump, arrebentou. Preciso pagar a DARF.
Fiz pela Sincom. Que bom. Precisa pagar DARF, com certeza. Caramba. Então você vai cair na malha fina e quem vai cair na malha fina sou eu, né? A Fiboninha veste a camisa do TC, já vendeu a Sencom. Essa Fiboninha não é boba não, hein, Fiboninha? Vai, cá, você. Vamos lá, então. O Leandro aqui no nosso WhatsApp pediu análise de Raia Droga Azul, Coutinho. Raia Drogazil, RADL, essa daqui, deixa eu ver se eu lembro. Isso, RADL3. Double click, esse FIBO é antigo, pode tirar. Olha só, o ativo tem a sua mínima na casa de 17, o ativo já inverteu, ou seja, 17 é fundo. Você tem um FIBO que eu vou dar uma... Não é esse aqui, mas vai ser pela velocidade. Olha só, o ativo tem uma resistência a 22,17, deu uma sentida, olha só, bateu no dia de hoje, faz leve correção, porém ainda é altista. Tá comprado, tá bem comprado, cola o stop, o ativo tem 1,13 de volta, o stop na casa de 1,50. Seu objetivo 2,336, chega lá, mesma análise, objetivo final por enquanto, 2,530. O Rivotril tá pedindo Bradesco. BBDC4, double clique nesse cara e zoomzão. BBDC4 vai bem, obrigado, então tem aqui um revertido desenhado, mercado sobe, mercado longa lateralização, a priori altista, me desagrada Rivotrilde, o tamanho do canal. Esse tipo de canal não é o canal que sobe, lateraliza, sobe. É o canal que sobe e fica lateralizado. Então, ok, a priori você tá na harmônica de alta, o ativo tá subindo, deve dar uma estacionada a 13,14, cota 12,88, chegando lá, ver o que faz. Aí é mais uma questão de trade-off entre ganho e custo de oportunidade do papel parado. De qualquer forma, tá bem, rompendo 13,14, o objetivo desse cara, 1,363. O Fábio pediu aqui no nosso WhatsApp Brava Energia, Coutinho. Brave 3, double clique zoomzão. Vamos ver como é que tá esse aqui. Esse aqui tava sofrendo. Deixa eu ver. Melhorou um pouco, né? Ou seja, Brave não tem figura gráfica. Brave é a mesma análise de NVIDIA, que foi a mesma análise de ASML. Ou seja, a parte inferior do gráfico, região de compra, sem figura gráfica. Quem gosta do case, compras parciais, vai fazendo preço médio positivo e vai empurrando o papel para cima. Que raiva, papai. O que foi, meu amor? Por que você tá brava? Bahia 3 Bahia 3 caiu. tá dentro das bandas de Bollinger. 10h54, ela voltou hardcore, essa Fiboninha. Eu tô achando que você foi a operar, foi nada de Europa. Não falou nada de Europa, só falou de trade, que isso, a Fiboninha tá impossível. Pra gente fechar mais 2 pedidos, olha, o chat está se unindo, são vários pedidos sobre Bitcoin. Vai lá, Coutinho. Bora, vamos dar uma olhada no Bit e ver como é que esse cara tá. Deixa eu só trocar de plataforma e a gente pega ele por aqui. Bitcoin cota 83.600 dólares. O Bitcoin eu gosto de ver no semanal, tá? O Bitcoin a curto prazo dele não diz muita coisa. Então olha só, o Bitcoin tem que tomar cuidado porque essa figura gráfica, ela é uma figura, ainda é uma figura gráfica de baixa. Então assim, o Bitcoin, ele vai realmente quebrar esse marasmo acima de 89 mil dólares, cota 83. Então você tem aí mais 6 mil dólares de upside pra gente começar a falar que o Bitcoin virou. Então o Bitcoin ainda é baixista, ok, né? Já saiu ali daquela região dos 79, agora fez aqui um leve canalzinho de baixa. Então quem está comprado, ok. Se vai fazer compra no sentido de acumulação, mesmo raciocínio. Compras pequenas, preço médio positivo e vai comprando. Mas a figura gráfica de Bitcoin, se você quiser uma referência, ela começa a falar em alta acima de 89 mil dólares. Vamos lá, pra gente fechar, cá tem mais um pedido aí no Zap, um último pedido meu, você? Tem mais um pedido. Nosso ouvinte pediu Vamos 3, Coutinho. Vamos Foi um 3. pedido do Rodrigo. Vamos VAMO3. Double clique e zoomzão. Olha só, dentro de um longo canal, figura gráfica desfavorável. O ativo está restrito 3,50, 5,40. No curto prazo, não me diz muita coisa, tá? Ou seja, ele até ameaçou aqui fazer um envelopezinho de alta numa tendência de baixa, ou seja, bem misturadão. Ativo de manutenção, não vejo nada. Eventualmente está comprado, o ativo tem 36 de vol. Teu stop loss vai estar na casa de 50, 60 centavos. Coloca um stop aí na região de 4,40, algo que o valha, e trava o papel. A priori, se tudo der certo, você até confirma esse pequeno envelopezinho de alta. E aí o seu objetivo passa a ser 5,40. Eu seria mais comedido na volta.
10h57, você se despede atendendo o pedido da Tati, que tá com put de Bova 11, tá querendo saber qual que é o alvo imediato do Bova 11 para baixo. Bora, vamos falar de Bova então. No caso de Bova, olha só, o ativo tá, a figura gráfica ruim, o ativo tá lateralizado. Se você falar que você tá apostando na baixa, então você tá linda na foto. Olha só, o ativo tem uma venda, assim como o Vale, é a mesma figura, a 126,57. O ativo cota, 125,72. Bova, a priori, você vai monitorar a 124,08. Se chegar lá, aí você vê o que você faz. Eu não sei para quando você comprou essa put. Se você tiver tempo, aí você pode ficar, porque o objetivo de Bova seria, a priori, um retorno a 120. Papaizinho, Oi, meu amor! tenho aula. Você tem aula de quê? Aula de oratória. Aula de oratória? Você Meu começou a... professor é o tio Léo. eu ia perguntar, você começou a fazer aula com o Léo Levati? Você tá dando aula pra minha filha? Eu acabo de saber que eu fui contratado. Não tava no meu radar. Mas vou abrir a agenda lá, com certeza. Tá bom. Valeu, Coutinho. Valeu, Fiboninha. Até a próxima. Amanhã a gente fala, pessoal. Coutinho. Até mais, eu volto às 12 horas com o Vini. Tchau, pessoal.